fala sobre planejamento, sobre escala, muito bom, eu recomendo. Você aprende coisas que você nem imaginava. Consegui compartilhar também um pouco do meu conhecimento ao longo, né, da minha trajetória. Dar uma visão diferente para a gente tentar lá pôr em prática, né? O Alex é sem palavras, entende de verdade do que ele está falando, ele prova para nós o tanto que ele entende. O benefício que vai trazer para a empresa, né? Não é só para a empresa e para nós. Eu acho importante todos fazerem esse curso sem palavras. Sensacional. Você que gosta de conhecimento, você que gosta de evoluir, de estar ligado no nosso transporte, venha participar conosco aqui. Seja interessado, evoluir sempre. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex Jones e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. É com grande prazer hoje que eu recebo o Carlos, vou chamar de Carlão, da Arujá Transportes. Estamos aí, agradeço o convite, a oportunidade, contar um pouquinho da nossa história, né? Poder falar desde a infância, onde a gente nasceu já com diesel na veia. Esse é diesel na veia, motorista de ônibus na Arujá Transportes, não é isso? É isso mesmo. E quando é que você percebeu que não corria sangue, que era diesel que corria nas veias aí? Quando eu nasci, né? O médico... Já nasceu, o médico já veio no exame, já falei, isso aqui tem já diesel veio na com a veia. bomba para abastecer, não foi uma madeira não. Que maravilha, hein? Não tinha visto desse ainda não, hein, Carlão? Não, mas você vai ficar sabendo que o negócio aqui é bruto. Como é que começou então? Cara, meu pai, ele é motorista de ônibus, sempre foi, acho que também nasceu já com diesel na veia. E eu com 2 anos de idade, meu pai trabalhando na São Geraldo, morava no interior, eu sou de Pinda, e ele passava em casa, madrugada, pegava a gente para vir para casa das minhas tias aqui em São Paulo. E eu, 2 aninhos, cara, eu vinha ali, ó, no painel da Scania, em pé, olhando, ele mandava eu ir deitar, eu não, pai, eu quero ficar aqui. Aí o colega passava do outro lado, piscava a corujinha, falava, pai, ele mexeu com você. Meu pai não desacreditava, ele conta e se emociona. Mas eu, cara, cresci assim. E aí com 6 para 7 anos, meu pai foi trabalhar no urbano. Eu já trabalhava em outras empresas e tal, mas assim, foi a minha memória do urbano, o início no urbano, foi quando ele foi trabalhar na aviação Ferraz. E aí eu tinha um combinado com ele. Ele queria que eu fosse qualquer coisa na vida, menos motorista. Né? Pelo sofrimento, por toda a dinâmica que a gente sabe que é difícil. É prazeroso, eu amo o que eu faço, mas é difícil. E aí, beleza. Ele falava pra mim assim, se você for bem na escola, no sábado, quando o pai for trabalhar, eu levo você comigo. E aí eu tinha que arrebentar na escola, desde pequeno. Eu falei em episódios anteriores aqui, teve um convidado que falou que começou, que ia no ônibus, né? Ele ficava no ponto final, é um cara da MTU. Vou deixar um abraço pro Pedro da MTU, teve aqui em algum episódio aí pra trás, o Pedro, gente fina demais, ele era aquele moleque que ficava no ponto final, trocando ideia com os motores, de vez em quando o motorista colocava ele do lado, uma criança, e ele ia abrindo e fechando as portas. Eu ficava atrás do banco, e aí eu ia abrindo e fechando as portas. Na época era o Vitorinha, então não dava pra eu puxar o maneco no ponto final. Quando veio o Alfa, aí eu me realizei, que eu queria fazer o barulho do ar. Então, meu pai dava essa chance. Só que aí eu sou um pouco robusto, né? Comecei a crescer demais, já não cabia mais. Meu pai é pequenininho, mas eu sou grandão. E aí começou aí, na versão Ferraz. Eu entrava com ele na garagem, aprendi a bater pneu, olhar a mola. E eu, cara, eu tinha muito medo de passar entre um ônibus e outro. Era um pivetinho. Mas eu ia porque eu queria aprender. Falar pra ele, pai, me espera. E 2h30, 3 horas da manhã eu saía com ele pra ir trabalhar. Que legal. E assim foi indo. Quando eu cheguei na idade dos 9, 10 anos, a gente já morava em Ferraz, eu ia levando a marmita para ele todo dia. Eu levava, tal, e quando não tinha aula, eu queria ir com ele. Ele falava, não, só quando suas notas melhorar. Se tiver com a nota ruim, não vai. Se tiver com a nota boa, eu te levo. E aí foi me incentivando a estudar. E eu sempre querendo dirigir. Com 10 anos, já vou falar que a empresa fechou mesmo, meu pai falou para mim assim, você quer dirigir mesmo? Tá aí, ó. Senta aí e dirige. Falei, tá bom. Com 10 anos de idade. 10 anos. Sentei no carro, pisei na embreagem, vi que estava distante, banco para frente, dei partida e dei ré. Ele desacreditou. Eu nunca te ensinei a dirigir. Eu falei, pois é, mas eu fico olhando você dirigir, eu gosto.
Eu contei em episódios anteriores aqui que eu comecei a dirigir, meu pai falou a mesma coisa. Falou, mas você não sabe dirigir? Eu quero ver você fazer. Falei, eu tenho certeza que eu sei. E eu contei por quê? Porque nessa época, na nossa idade, vamos falar, a gente deve ter mais ou menos aí... Vou fazer 35. Não, então eu já tô bem mais velho que você. Eu já tô uns 10 na sua frente. Mas é que você tem diesel na veia, aí é raiz. Tem uma geração agora que já não viveu mais isso, que nem curte muito, né, o dirigir ou esse movimento. Não tem esse prazer, né? Não tem esse prazer, mas você vê, eu tô com 44. Quando eu comecei a trabalhar no ônibus com 13 para 14 anos, como já falei aqui várias vezes, mas com 12 eu já estava dirigindo o carro já. E meu pai falou, no interior, ele falou, você não sabe dirigir? Eu falei, eu tenho certeza que eu sei. Ele falou, então você vai, mas se você fizer alguma coisa errada, você vai se ferrar comigo. E eu fui, peguei o carrinho na época, era um Fiat 147, né? Minto, o 147 foi o meu primeiro carro, era um Fiat Spazio que ele tinha na época, foi no interior e eu não alcançava o pé na embreagem, diferente de você, eu sou baixinho, né? E eu não alcançava, mas do jeito que eu conseguia ali e movimentei. O cara falou, não é que o filho da mãe sabe dirigir mesmo? Meu irmão tá aqui e conta boas histórias aí, que eu era moleque já, trabalhava e já tinha o meu carro, inclusive, e a molecada não gostava muito de mim lá na região onde a gente morava, porque achava que eu era um playboy, ou que eu era folgado. Com 15 porque eu ele já andava de carro e moto. Com 15 anos, mas com 15 eu já estava de férias da empresa de ônibus, que eu já tinha trabalhado mais de um ano já. Então, assim, eu acho que era uma outra geração. E eu, como fiscal nessa época, via vários filhos de motoristas que iam ali do ladinho esquerdo e o pai deixava mexer na chave de porta. Isso mesmo. E aí eu fui crescendo. E meu pai vendo que eu tinha desenvoltura para coisa, porque eu ia levar a marmita dele, às vezes não tinha aula. Pai, posso ir com você? Ele fazia Parque Dom Pedro Ferraz. Não, hoje não. Não, posso ir até o ponto final? Eu pedi pra minha mãe fazer uma marmita pra eu almoçar com ele 10 horas da manhã, no ponto final. Porque pouca gente sabe, quem é do ramo sabe. Mas o motorista almoça muitas vezes 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Hoje eu almoço 8h30. Você almoça 8h30 da manhã. Levanta uma hora. Gente, 8h30 da manhã, ele levanta 1 hora da manhã. Ele pega no serviço que horas? 3h30. 3h30, 8 horas e o cara já tá com fome. O horário do almoço faz dele. Faz tempo que eu tô com fome. Já faz tempo, né? O horário do almoço do cara é 8h30 da manhã. O fuso horário dele é de Nárnia, não é possível. É totalmente diferente, eu durmo cedo, é outra vida. E aí, beleza, né? Então eu almoçava correndo, que ali tinha média de 40 minutos, 1 hora de refeição, ele fazia carro direto, então tinha um intervalo maior. E aí eu sentava ali e ficava, pai, essa luz é pra quê? Pra que é isso? E assim eu fui aprendendo o painel do carro. Contar giro. Por que você trabalha nisso aqui? Pra quem é das antigas, lembra dos Vitória, dos Alfa 1620, o contagiro dele, acho que foi o mais moderno que veio naquela época, 95, 96, ele já tinha a faixa verde. E aí meu pai começava a me explicar. Se você trabalhar aqui dentro, o ônibus vai sofrer menos. Não se falava em consumo, falava em desgaste de peça. O carro vai sofrer menos, você não precisa elevar o giro, tal. E eu, cara, gostava muito, então eu ia aprendendo aquilo ali. Cara, você sabe que o primeiro carro que eu dirigi sem poder, no ponto final, com uns 15 anos de idade, foi um Vitória, que era 1993, um Mercedes com a carroceria Vitória, e no ponto final, eu dava a volta, enquanto o motorista estava lá no horário de refeição dele, às 9 horas da manhã, e deixava o carro, né, um pouco mais afastado, e às vezes eles, para não atrasar a viagem, eu sem poder, sem habilitação, mas já sabia dirigir, já puxava o carro e aí fazia bonito, dava aquela arrancada, freava, já mandava os passageiros subir, já saía do cockpit do motorista, já ia lá para a catraca, já cobrava todo mundo e ia nessa. Eu na fiscalização fiz muito isso também. Aí beleza, aí já tava ali pegando idade, 12, 13 anos. Meu pai saiu da empresa de ônibus por um tempo, comprou um Toyota Bandeirante, caminhãozinho para trabalhar no mercado. E tinha mais umas combizinhas. E o pessoal que trabalhava nas combis, os motoristas, eles não conseguiam dirigir o Toyota, porque tinha que debrear 2 vezes. Ele era caixa seca. E eu, cara, entrava no Toyotinha e debuiava. Mandava bala. Nossa, no tempo, sem tempo, com embreagem, sem embreagem. Só que eu tenho uma mágoa. Eu nunca consegui dirigir uma Kombi, cara. Nunca tirei a Kombi do lugar. Jura? Juro. Nossa, eu passava raiva. Os caras tiravam barato. Dirige o caminhão, mas não dirige uma Kombi. Não dirigi. Até hoje nunca dirigi uma Kombi. Eu dirigi corujinha naquela época. Pois é. Aí, meu pai vendo que eu tava com interesse nisso, tava na moda telemarketing. Meu pai, você vai fazer um curso de telemarketing.
Falei, mas eu não gosto de falar, eu gosto de dirigir. Só que eu tinha um receio que, assim, eu e meu pai somos muito amigos. E eu não queria decepcionar ele, né? Pô, ele queria que eu estudasse e tal. Ele estudou até a 4ª, 5ª série. Ele aprendeu muita coisa com a minha mãe, que era professora. Então, ele queria que os filhos tivessem uma outra educação, uma outra oportunidade. Então, não, tudo que meu pai pediu, eu vou fazer. Fiz o curso de telemarketing, isso com 12, 13 anos, e fiz o primeiro curso de informática. Aí saiu o hardware. Vamos montar e desmontar computador. Aí ele, isso é bom, você vai fazer isso. Falei, tá bom. Aí fui lá, aprendi a desmontar e montar computador. Quando terminei o curso de hardware, já tava ali pros 15 anos, né? Aí ele falou, agora você vai fazer web designer. Eu falei, mas que isso? Ele falou, eu também não sei. Mas você vai fazer. Uma coisa boa. Falei, tá bom, beleza. Aí fui lá, aprendi a desenvolver site, mexer com programação, CorelDRAW e tal, beleza. E tive uma oportunidade nessa escola, que era a Microcamp. Comecei a trabalhar lá dentro como divulgador. Divulgava os cursos e tal, mas o meu sonho era o ônibus. Então, final de semana, quando meu pai trabalhava no domingo, que eu tava de folga, falava pra ele, pai, eu vou com você amanhã. Não, pô, mas trabalhou a semana toda estudando, não sei o que. Não, quero ir. É um passeio, pô, era um passeio pra você. E ia. E era o momento que eu tinha com ele, porque ele saía de casa às 4 horas da manhã, chegava às 9 horas da noite, a gente não se via durante a semana. Fazia carro direto, então era o tempo que eu tinha com meu pai. E assim foi indo. Quando eu peguei ali a idade, 17, 18 anos, quando eu cheguei aos 18... Ele falou assim, seu presente de aniversário vai ser a primeira habilitação. E eu doido pra ter uma moto, cara. Falei, agora eu vou me realizar. Aí ele falou, só que eu só dou de carro. Se você quiser se matar quando você estiver trabalhando, o problema é seu. Eu falei, tá bom. Tirei a habilitação na raça. Tinha aquela época de 2005 para 2006, tinha muito negócio de quebra. E o cara da autoescola falou, não, vamos fazer o quebra. Eu falei, não, o quebra é o instrutor aqui, porque eu sei fazer. E tirei na raça, tá bom. Saí dali e tal, fui passar um tempo em Sorocaba, trabalhar no primeiro emprego registrado, foi numa empresa, numa indústria. Cara, mas você trabalha na rua, e eu tava acostumado a andar dentro do ônibus com meu pai, você não consegue ficar em ambiente fechado. Aí, trabalhei lá um tempo, final de 2008, a empresa fechou, mandou o pessoal embora, eu voltei. Aí, meio desanimadão, já tava acostumado a ter meu dinheiro, né, já tava chegando aí aos 20 anos. Aí meu pai falou assim, ó, ele já estava trabalhando aqui em São Paulo, na época era Consórcio Plus, né, a VIP, que hoje é Metrópole. Sim. Aí ele falou assim, ó, a linha que eu faço tem concorrência com a lotação. E eu tenho uns conhecidos lá, tal, né? Se você quiser, eu te arrumo um bico de cobrador lá. Só que voltando um pouquinho antes, na época da Ferraz, quando 2004, 2005 começou a cair a demanda, começaram a colocar os micro, então ele foi pro micro. À noite, quando ele recolhia, ele passava em casa e me levava até a garagem, que eu ia no caminho fechando a conta para ele. Então já estava rápido com o dinheiro. Já sabia que era o relatório de bordo, a férias, já sabia fazer todas tava as de boa, que ele já chegava na garagem e só jogava. Aí, beleza. Voltando lá um pouquinho mais adiante, comecinho de 2009, janeiro, ele me apresentou para um rapaz chamado Tião. Tiãozinho, gente boa, cara. Pensa num cara gente boa. Não tinha tamanho, mineirinho mal falava. E ele tinha essa lotação, ele falou assim, ó, meu pai, ele é carecão, negão, e ele tem uma cara meio carrancuda, né? Aí chamavam ele de Pitbull. Ele falou, ó, você é filho do Pitbull, você vai ser o Pitbull aqui também. Vou te ensinar. Eu fui treinar com um cobrador, anotei um itinerário no papel e tinha que ficar chamando nos pontos. E além de chamar, você tinha que ficar ligeiro com o DTP. Porque se o fiscal da SP Trans pegava, a canetada era doída. Então ele falava, antes de você gritar, você olha aí, não viu o DTP, você pode chamar. E aí eu fui aprendendo. Trabalhei um tempinho com ele ali, uma questão de uns 6 meses. Minto, acho que não deu nem 6 meses, uns 3, 4 meses, eu entreguei um currículo na aviação Suzano, lá em Suzano. Eu moro em Suzano. Me chamaram para o teste para cobrador. Fiz o teste, passei, só que, cara, eu gosto muito de ônibus. Então, eu sabia modelo, o chassi, a carroceria, e eu me ligava muito em programação. Porque nesse meio tempo, meu cunhado, ele trabalhava numa farmácia, meu pai arrumou para ele no ônibus como cobrador, e ele foi crescendo, virou motorista, foi para fiscalização, inspetor, ele foi crescendo lá na empresa que ele trabalhava. E eu ouvia ele contando as histórias. Não, que se você coloca um carro a mais aqui, você diminui o tempo ali. Aí eu falava pra ele assim, eu costumo chamar ele de tio, né? Ele não é tão mais velho que eu, mas ele tá com a minha irmã há uns 30 anos já. Aí eu falava pra ele assim, não, tio, mas como é que é essa conta aí? Porque eu gosto de matemática. E aí ele foi me explicando, não, você pega, qual é o tempo de percurso? Você dá 45 pra lá, 45 pra cá, então quantos carros você tem? Você divide pela quantidade de carro, o tempo em minutos, para você ter um intervalo. E aí eu fui aprendendo, exatamente. Eu comecei a pegar aquilo. E dentro da empresa eu comecei a me destacar. Com 30 dias me convidaram para ir para a fiscalização. E era uma empresa muito boa no quesito aprendizagem. Fiscal lá,
era fiscal. Você aprendia programação, você aprendia a montar um relatório na caneta, porque não era impresso. Então eu fiquei uma semana dentro da garagem, no interno, aprendendo todo o movimento. Eu falei, agora eu tô bom para ir para rua. O cara falou, não. Agora é uma semana dentro da manutenção. Você vai aprender a regular freio, você vai aprender a destravar uma bomba, a extrair o ar, você vai aprender a mexer em toda a parte elétrica, porque a frota era um pouco mais antiga. E assim, tinha muito motorista esperto, né? Até hoje tem, mas hoje tá bem menos. Então o cara queria dar um nó em cima de você, fiscal, você tinha que ir lá e desatar o nó do cara. Você sabe que não você tá falando aí dessas coisas de manutenção. Eu, como fiscal, né? Eu devia ter uns 15, 16 anos, eu tinha um cabo de vassoura com um parafuso na ponta para tirar a água da cuíca quando os motoristas estavam reclamando do freio. E aí ia o sistema de ar ia acumulando água, né? E entrava debaixo do ônibus e puxava numa argolinha que tinha lá no Vitória, nessa época. Falava, vamos tirar então a água aqui. E a gente se metia a fazer coisa que não devia. Mas eu acho que essa sua jornada, essa sua experiência, que nem começou ainda a contar aqui, mas eu acho que deve servir de exemplo pro pessoal que está na operação e principalmente para a fiscalização. Né? Hoje você está, né, como motorista, mas eu acho que a fiscalização de hoje em dia precisa se envolver mais, como eu fui envolvido, como você está contando aqui. Né? O fiscal ele precisa saber de programação, ele tem precisa saber de manutenção. Tudo. Fiscalizar não é só... Eu aprendi, assim, eu já falei, mas eu sempre repito as coisas que eu falo aqui. Eu aprendi que a minha função como fiscal, quando eu entrei de 13 para 14 anos, você tem que marcar carro, horário e catraca. O que você faz? Eu marco carro, horário e catraca. Não é essa a função do fiscal. Ao longo do tempo eu fui descobrindo que o fiscal era nada menos do que, ou nada mais, nada menos do que um gestor de logística, de planejamento, de operação, de execução, de controle. Eu precisava saber tudo isso. E a minha jornada é muito parecida com você. Como eu já contei elas várias vezes, eu estou gostando de ver essa conexão que tem aqui. Eu quero que você continue, mas para quem é fiscal e fica só aí reclamando no ponto final, com motorista, isso e aquilo, vamos ouvir a história do Carlão aqui, que tem muita história boa. O cara tem que ter o discernimento de saber que ali dentro daquela máquina é um ser humano. Você tem que ter a empatia e se colocar no lugar dele. Assim como o operador hoje também tem que ter a empatia de saber como é que é ali a fiscalização. E aí, beleza. Fui aprendendo, deu a idade dos 21, aí... E meu pai naquela assim, cara... Nesse meio tempo, meu pai falou assim, eu descobri o curso que você vai amar. E eu já doido pra virar motorista, né? Esperando dar os 21 pra trocar categoria. Eu falei, que curso, pai? E meu pai falou, técnico em farmácia. Você vai ser um técnico em farmácia. Como que é o nome do pai? Meu pai é o Cícero Roberto. Ele tá em atividade como motorista? Não, tá aposentado já. Tem um tempinho que ele parou. Cícero Roberto, vou deixar aqui um grande abraço pro senhor. Tá aqui, o Carlão tá aqui comigo, gente fina demais. Tem diesel na veia, não adianta ir para tecnologia, para farmácia, para outros ramos. Se fosse hoje, ele ia falar que você tinha que estudar marketing digital, que é o que tá pegando aí. Mas vou deixar um grande abraço aí pro paizão motorista e dizer parabéns pelo filho que tá aqui. Tô curtindo demais esse bate-papo. Meu pai foi assim, o meu orgulho. Ele é meu orgulho, meu exemplo de homem, de profissional. Sempre foi meu pai, cara. E eu quero ser igual a ele. E ele não queria na área profissional, né? Aí tudo bem, ele falou, não, você vai fazer o curso e eu tenho um amigo que trabalha numa farmácia aí, numa rede grande, já tá com emprego pra você, é só formar. Eu falei, tá bom, pai, vamos lá fazer o curso. Trabalhando na empresa de ônibus e fazendo o curso. Me formei lá como técnico em farmácia, fui trabalhar. Aí... Você vê que o Carlão, ele tem... Eu acho que ele já foi... Ele nasceu busólogo, porque tem diesel na veia demais e conhecia demais. Tem busologia aí, não? Você cara, já pensou? Eu nunca fui de tirar foto. Então, mas o busólogo, ele... Eu sempre fui apaixonado por ônibus. Eu via os ônibus assim, lá em Ferraz, eu cresci em Ferraz. Então era a aviação Ferraz e a radial. E era concorrente uma da outra. Então eu não gostava da radial. Radial pra lá, rapaz, que é Ferraz. E eu era ligado... é tipo time de futebol. E aí, eu sempre fui ligado em número, então meu negócio era prefixo. Meu pai chegava em casa e falava pra ele assim, e aí pai, pequeno, pivete, 8, 9 anos, trabalhando na sua linha? Trabalhei. Qual era o carro? Não, era meu carro mesmo. Porque, o motorista de verdade, o ônibus é dele. Eu costumo falar pros caras lá, aqui, não vai com o meu carro não. Os caras, não sei se é seu carro. Eu falei, sou eu que tô pagando a prestação. E se já tiver quitado, foi eu que paguei. Boa. Não caça assunto não. É assim que funciona.
E aí eu sempre fui ligado nisso. O meu sonho era trabalhar na Ferraz. Em 2006 a Ferraz fechou, né? Na concessão lá da MTU fez as áreas, divisa de áreas e tal. O grupo Unileste ganhou. Virou era radial, a Júlio, a Jacareí. E ele não gostava da radial, virou tudo radial. Não, cara, agora virou tudo. Eu trabalhei na radial. Aí, vamos chegar lá. Aí, tudo bem. Só que eu pivete, eu via os motoristas da radial do municipal ia recolher. Então, os caras paravam perto da minha casa lá, que era itinerário de recolha, e o cara ia varrer o carro. Eu pagava um pau pra isso, que eu achava da hora o cara cuidar daquilo que você mais gostava. Cara, é a sua ferramenta. E então eu achava legal, os carros bem arrumados, bem pintados, bem limpo. A radial sempre teve esse capricho. E a Ferraz também, os motoristas faziam isso, mas tinha muito cupim. E tá bom. Vida que segue. Ferraz fechou, eu falei assim... Aliás, é cupim de ferro, né? Cupim de ferro é um motorista comedor de ônibus que mói o carro. Gosta de um carro quebrado. Aí eu, dentro de mim, eu falava assim, bom, a Ferraz fechou, né, meu? Não gosto muito da radial, mas quem sabe um dia, né? Aí comecei a olhar a radial com outros olhos, né? Porque não tinha mais a Ferraz. E a vida passou, cara. E aí me formei lá no técnico farmácia. Nesse meio tempo eu tirei a CNH, categoria D. E aí eu fui trabalhar, tive um desentendimento com um dos encarregados lá, da fiscalização. Porque eu comecei a desenrolar de que forma? Eu fiquei escalado num ponto... puxava a programação, o cara falava assim, ó, você vai operar com 10 carros, Cia Suzano. Tá bom, beleza. Quando era 5 horas da manhã, o cara chamava no rádio. Ó, então, vai subir 8. Cara, eu já tinha puxado a programação do dia todo, até pro rendição à tarde, janta e almoço. Ah, é 8? É, tá bom. Aí puxava a programação toda de novo. Quando era 6 horas, que era pra chegar a tabela 8, o cara modulava. Ou então, tabela 8 eu remanejei pro Miguel Badra, vai rodar com 7. Aí eu puxava toda a programação de novo. Isso, assim, só para ficar claro para quem tá assistindo, vamos ver se eu tô certo aqui. Quando você fala, eu puxava a programação, você tinha uma tabela básica, mas o fiscal tinha que saber puxar a programação de acordo com o recurso que ele receber de frota e mão de obra. E você já estava indo lá na frente, porque já queria... Já tem que ver lá na frente. Porque, como nós entramos em 6 fiscais... Então, os que estavam um pouquinho mais ligeiro na caneta, ficou de manhã e já era incumbido disso. Você tem que puxar, pelo menos deixar um norte para o seu rendição à tarde. E aí eu comecei a destacar nessa parte de programação. Então, o encarregado lá, que era o Ernesto me chamou e falou assim, ó, eu vi que você é desenrolado. Só que eu sou muito brincalhão, eu tenho mania de chamar os outros, ô gato, não sei o quê. O cara ia sair com a viagem, vai com Deus, vai e volta, porque eu não queria que o cara quebrasse, né? Então você vai e volta, já vou profetizar na vida dele. Show! Aí, só que antigamente, você vai saber melhor que eu, que a postura de um fiscal, a postura de um inspetor, um cara da fiscalização tinha que ser um cara mais rígido. Tinha que ser duro. Os caras gostavam do cara que escrevia. E eu, cara, escrever só bilhetinho de amor, velho. Não gostava de escrever um cara. Se eu visse você no erro e não fosse algo grave, eu ia te chamar e falar, eu te vi fazendo isso, evite isso aí, pô. Daí você prejudica eu e prejudica você. Porque num próximo momento eu vou ter que te escrever. Cara, e aí, pô, é desagradável. Demais. E é bom que o YouTube tá aí, que tá tudo gravado e tá aí pra trás. Eu tenho história, a minha história é muito parecida com essa sua. Eu não queria escrever, já contei isso aqui. O chefe falou assim, se você vai ficar escondido pra ver o carro que queima o ponto. Eu falei, não vou ficar. Aí ele olhou pra minha cara, tipo, você vai mandar esse moleque embora. Eu falei, não vou ficar, eu vou ficar no ponto, porque se o cara me largar, aí eu vou atrás dele. Vou atrás dele. Eu era um fiscal, já falei várias vezes aqui no episódio, eu era um fiscal linha dura. Porque eu aprendi assim, pra ser fiscal... Eu só não tinha altura, e não tenho ainda. Aliás, eu estava numa garagem de ônibus, já contei, mas é legal. E fui entrar no setor de treinamento, e aí, assim, nessa garagem que eu estava, a conferência, o caixa da empresa, e é passagem para a sala do instrutor. E eu fui falar com o instrutor e tinha uns motoristas falando do podcast. E aí eu achei que eles tinham me visto e fui falar com os caras, que eu sou de trocar ideia com os caras. Ele falou, mas é você que é o cara do podcast? Na televisão parece que é um fortão, negão, forte e tal, bombado. Você está falando de altura, de tamanho, você é um cara grande. É só isso aí que é você? Porque não... É que eu deixei a metade lá no estúdio. Cara... Eu falei que é as câmeras que deixam a gente grande, igual deixa as mulheres bonitas na televisão. Quando você vai ver, é só isso aqui mesmo. Não tem jeito. Aí, beleza. Aí
foi indo assim, ele me chamou e falou assim, eu vou colocar você de folguista, porque eu vi que você desenrola bem, então eu não consigo dar folga pro fiscal do terminal, porque o terminal ele abrangia todas as linhas, todas passavam por lá, com o final da maioria lá, tinha 3 linhas que não eram ponto final lá. O fiscal bom e o plantonista bom não consegue ter folga boa. Não. Porque ele não pode sair, porque senão a coisa não vai funcionar direito. E aí ele falou, vou pedir pro Mamute, que era o fiscal lá do terminal, não lembro o nome, eu só lembro o apelido, mas ele era muito parecido comigo, óculos, gordinho, parrudo e folgado. Era bem folgado nessa época. Eu acho que, mas você tem cara de nerdzão, não tem não? Os cursos de informática que o velho mandou você tudo fazer. Isso aí, cara. Não, o cara não tem cara de motorista, o óculos não. Era mais diferente, antigamente era mais redondinho os óculos. Hoje a gente já deixou mais esportivo. É que eu conquistei uma moça e ela começou a dar virou uma personal style, entendeu? Deixa o beijo. Amor, te amo, tá? É a minha Jujuzinha. Deixa o amor que você se não deixar, depois... É ela que, cara, você vê bonitão assim, é ela, velho. Show de bola. Porque eu mesmo sempre Qual é o nome dela? Juliana. Juliana. Amor da minha vida. Grande abraço, parabéns pelo maridão, tá aqui, tem diesel na veia, um cara de gente boa demais. Tô feliz com a presença dele aqui e tô aprendendo com ele aqui. A gente tem histórias que se conectam muito dessa jornada de fiscalização, de operação e tal. E eu quero saber mais. Deixa um beijo pra ela aí. Amor, te amo. Vai gostar, beijo. Manda ela compartilhar. Meu marido tá de novo na televisão, porque já esteve aí nos canais do YouTube. Aí, beleza. Aí comecei a seguir, aprender os outros pontos. Fiscais muito bom. Tem um pessoal ainda que tá lá na Radial de Suzano, que foi a sucessora dessa empresa que eu trabalhava. E aí fui aprendendo. Aí era legal lá. Gente, ó, isso aí eu tô falando de muitos anos atrás. Tinha muito baile, uma noiarada. E a empresa lá, ela não tinha segurança. Os seguranças eram fiscais. Então, o nosso encarregado lá, eu que já era fui outro... bate-pau e pitbull de fiscal, eu já falei aqui já. Ótimo, cara, eu gostava de uma briga. Não gosto mais, viu, amor? Converti. Colocava o passageiro pra fora na pesada. Isso, a ordem era o seguinte, né? Existiam 3 pontos estratégicos na cidade, porque tinham bailes nessa região, então a gente ficava de 2 a 3 fiscais na madrugada de sexta pra sábado e de sábado pra domingo. E não era baile funk, era baile de forró, não, cara, era forró mesmo. Eu acho que fechou já o Age de baile Ouro. Funk nessa época. Começou a ter um baile chamado Ilha da Madeira, que a gente chamava Ilha da Maconha. Que era complicado, cara. Os meninos mais antigos da rádio, que tá na Radial hoje, vai lembrar. Aliás, deixa eu mandar um abraço para todo o pessoal da Radial Transportes, todos os gestores, diretoria, funcionários. A Radial tá sempre junto comigo cara, aqui. Muito bacana o pessoal. Tem um carinho muito especial por todos eles da Radial. Até hoje tem contato com vários, pessoal muito bacana. Então a gente dava uma mesclada, pegava um grandão com um baixinho, né? E a ordem era o seguinte, todos os motoristas já eram orientados, chegar naquele determinado ponto, se tivesse qualquer passageiro na frente, a gente não precisava sinalizar, ele encostava o carro e a gente subia, um ficava na porta e o outro ia averiguar. Ô, colega, você é dinheiro ou é passe? Porque não tinha cartão na época. Não, fiscal, eu vou pagar, tal. Não, pode pagar, você paga agora. Não, eu vou descer pela frente. Beleza, mas você paga, roda a catraca aí agora, você pode ficar sentado aí. Não, sabe o que é? Não sei. Aí o pau cantava, irmão. Eu sei como que é. Eu sei como que é. Eu adorava as operações de carnaval. Eu tenho uma história da hora do carnaval. Porque eu sempre fui o baixinho, mas eu era folgado. Não era tão folgado, não. E sempre tinha um grandão comigo e às vezes tinha um polícia também junto. Mas a gente, como fiscal de operações nessa época aí, eu acho que a minha é mais antiga, tô falando dos anos 90. Eu tô falando aí da mais ou menos 2009, 2010. Então, já é até mais recente. Eu fui lá, era na pesada. Cara, não tinha conversa. Fiscal folgado danado isso. Era. Aí, tinha esse esquema aí, cara, gostava muito. Você falou do carnaval, tinha um inspetor nosso lá e hoje ele é motorista na Radial. Valdomiro, aquele abraço, chefe, o 09. O bicho era brutão. E ele gostava de castigar a gente quando dava uma rameladinha. Lá era um sistema, a empresa ela era meio militar. Você não podia tacar a barba por fazer. Se chegasse na garagem a barba tava apontando, o plantonista vinha com aquele bique amarelo enferrujado e falava assim, irmão, essa barba aí, não dá pra trabalhar. Cara, não deu tempo. Não, fica tranquilo, vai lá no banheiro lá. Com aquele bique todo amarelo. Bique amarelinho. todo enferrujado. Você sabe que até hoje, eu já tenho tempo, né, que assumi a barba. Eu sou um prestador de serviço das empresas de ônibus, mas até recente agora, o empresário falou, e essa barba aí, Alex? Eu vou mandar cortar esse negócio. Eu não corto. Não. A gente encerra nosso contrato aqui, mas eu não corto, porque o motorista, na tradição da empresa de ônibus, tem que estar barbeado, tem que estar com o sapato
Sempre alinhadinho. Sempre alinhado, roupa sapato sempre... engraxado, uniformizado e tal. Cinto preto. Eu vejo o movimento de algumas empresas, né? Algumas empresas têm uniforme e tal, mas eu vejo das empresas deixando o motorista até com barba. Tá mudando tal. um pouco isso. Tá mudando, tem motorista trabalhando de tênis, aí eu não vou nem entrar no mérito se é legal ou não, porque a gente dirige de tênis e eu não vejo problema nenhum, mas eu acho que tá mudando essas regras. Lá era muito assim. Setor. E, por exemplo, sua pegada era 4 da manhã, você tinha que chegar no mais tardar 10 para as 4. Se você chegar às 3h55, você já estava atrasado. Já. E um belo sábado de carnaval, de 2010, eu, bonitão, perdi a hora. Pegava 3h40, cheguei na garagem 4 horas. Na verdade, eu não cheguei nem aí pra garagem. Eu liguei, na época não tinha WhatsApp, celular, esses negócios, eu liguei na garagem. Aí o menino modulou com o inspetor, ele falou assim, o 50 perdeu a hora? Fala pra ele ir lá pro Milharal acompanhar o primeiro Palmeiras. Eu falei, nossa, cara, que castigo. Traduz aí pro pessoal saber o que é o Milharal e o primeiro Palmeiras. Milharal é um ponto que tem no centro de Suzano, onde antigamente ele era como se fosse um terminal. A maioria das linhas fazia um final ali. Depois que foi construído o terminal novo, ali ficou um ponto de passagem. Só que ali era onde concentrava todos os bailes de carnaval. E Palmeiras é um bairro bem distante da cidade. Então o pessoal vinha para o baile. Na sexta, por exemplo, ele só ia embora no sábado de manhã, no primeiro carro. No caso, já era madrugada de sábado para domingo. E quando esse carro encostou no ponto, tinha mais ou menos uns 90 passageiros dentro do ônibus. Eu subi, me identifiquei para alguns que estavam ali na frente. Não tinha nem como eu pedir para ninguém passar, mas pedi para aqueles que estavam ali pagaram. O motorista que estava lá era o Rocha, aquele abraço, japonês bravo, bom de briga. E o cobrador era o Charles, cara, um negão que você olhava, você não dava uma moeda pra ele. Mas o cara, gente boa demais. Charles, aquele abraço. E aí, tudo bem. Quando eu embarquei, que terminou de subir todo mundo, ele movimentou o carro, vinha um rapaz, um casal correndo, um cara meio que mancando, uma moça. Deu sinal, o Rocha olhou pra mim e falou assim, e aí, Carlão, o que eu faço? Eu falei, irmão, para. Já tá cheio, vai fazer o quê? Para. Aí o cara subiu, tal, agradeceu. Quando a gente deu sequência na viagem, antes de chegar no próximo ponto, o pessoal começou a puxar a cordinha. E eu sou briguento, eu detesto isso. Até hoje eu falo. O passageiro puxar a cordinha, os meus passageiros já são acostumados. Ô, Carlão, desculpa, puxei errado aí. Porque eu puxei a orelha. Ele falou, irmão, já quer descer antecipado, cara? E aí eu falei, para e abre a porta de trás. E foi 3 vezes sequenciais no mesmo local. Fechava a porta, movimentava, puxava. Aí eu falei assim, pessoal... Na terceira vez foi, se vocês puxarem a campainha de novo e não descer, eu vou fazer todo mundo descer. Cara, por incrível que pareça, esse cara que pegou fora de ponto começou a isqueirar. O fiscal falou que vai bater em todo mundo. Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque é o seguinte, eu vi alguns ônibus hoje que alguém aperta ou puxa a cordinha, aperta o botão, a luz acende e ela não toca mais, né? Mas antigamente, quando era cordinha mesmo... O cara ficava ela não puxando, travava. Era uma campainha aquilo ali. E aí é isso que dava irritação no motorista ou até no cobrador. Pô, já puxou, não precisa mais. Acho que tanto que inventaram a luzinha pra parar, né? Ela agora hoje é até uma bateria no botãozinho e tal. Acionou uma vez, ela não desarma enquanto não abrir a porta. Aí o cara começou a isqueirar e o pessoal lá atrás, né? Tudo bravo, não, pegar o fiscal. A minha sorte que do meio do corredor do carro pra catraca, era mais mulher que tava em pé. Os caras mesmo estavam mais pro fundo. E aí eu falei pro Rocha, toca pra delegacia. Pra quem conhece o centro de Suzano, você sai do Milharal, é esquerda e direita a avenida principal, que é a Benjamin. Quando a gente virou na Benjamin, tinha uma viatura da Tática. Tinha um policial lá, talvez ele nem lembre de mim. Na época ele era tenente Tadashi, um japonês. Bom de briga, o cara era legal. Ele ensinava algumas coisas pra gente na garagem. Aí... eu falei assim, nossa, salvou, Rocha, encosta o carro aí que eu vou falar com o Tadashi. Quando eu descer, você fecha a porta, não deixa ninguém descer não. Ele falou, tá bom. Fui lá, me apresentei, identifiquei, falei, cara, tô com problema assim, assim, assim. Ele falou, irmão, tá muito no centro, puxa o carro mais pra cima lá, 2 pontinhos pra frente que eu vou pedir um apoio e a gente vai dar uma averiguada. Vai desenrolar. Pra resumir, no ponto que ele pediu, a gente parou e ali quem tava em pé desceu recebendo alguns carinhos, tal, o pessoal muito afetivo da Força Tática. Isso foi bacana pro pessoal. Tá bom, pra resumir a história, depois de uns 40 minutos ele tinha que liberar uma turma, segurar alguns lá pra averiguação e mandou seguir a viagem. Aí o Valdomiro, depois seguimos até o final, aí modulei o chefe, acompanhei o carro do Palmeiras, já tinha passado toda a situação o tempo inteiro via rádio. Falei, qual é o setor que eu vou ficar? Ele falou, fica aí pelo setor 3 mesmo. Chefe, obrigado aquele dia, viu?
Cara, eu tinha arrumado um BO com os caras daquele setor, que era da área de Palmeiras, ele mandou eu ficar circulando lá. Eu falei, jamais. Você me põe em outro setor, eu tô voltando pra casa. Isso é o fiscal raiz, gente. Cara, eu gostava. Isso é o fiscal raiz. Eu queria aproveitar a oportunidade de mandar um abraço e parabenizar toda a Polícia Militar e a Força Tática Sempre que ajudou. sempre foi o suporte para fiscalização e para esses fiscais folgados que tinham. Eu achei que nessa época já não tinha mais fiscal folgado. Cara, porque na minha interior, época era só isso daí que tinha. Você tinha um polícia e o polícia ia junto muitas vezes e o fiscal. Agora você imagina que você e a galera que você está falando aí entrando no ônibus para fazer a fiscalização, legal, desse tamanho, falando grosso. Alto. Eu tenho a metade da sua altura. Imagina eu sendo folgado e entrando no ônibus e falando: os caras não queriam quebrar. vai passar ninguém, ou passa ou vai comigo pra garagem. E levava os caras pra garagem. Antes de chegar na garagem, parava num ponto estratégico que tinha um córrego e chutava tudo pra dentro do córrego. Delícia, muito bom. Isso é instrutivo. Eu gostava, cara. A gente fazia muita coisa. Aí, beleza, fazia esse trabalho. Depois de um tempo, aí eu doido pra tirar habilitação, troquei a categoria ainda na empresa de ônibus. Na Visu, e aí eu fui no Ernesto, ó, tô com habilitação aí, cara. Aí ele falou, não, tem coisa melhor pra você. Vou te praticar aqui na escala, e na época não se falava em planejamento e tal, né? Ele falou assim, vou te praticar na escala. Era programação e escala, né? Era. Essa era a linguagem. Falei, caramba. Falei, mas eu quero dirigir. Falou, meu, você é o tamanho da sua cabeça, você é inteligente. Vamos lá pra dentro. Aí comecei a aprender a escala e a conferência junto, que era no mesmo ambiente. Comecei a cobrir folga, cobrir férias do pessoal da escala e tal. Falei, pô, legal, gostei desse mundo aqui. Mas eu quero dirigir. Meu pai já me pediu muito, velho. Eu tô dentro da empresa, agora é só ter oportunidade. E ele não deu essa oportunidade. Aí, eu já meio bravo, formei no curso de farmácia. E aí pedi as contas. Pedi as contas e tive que abandonar o aviso antes de terminar, porque eu arrumei uma briga num ponto final e o negócio foi feio. Aí ele me chamou lá e falou, olha, tinha ainda uns dias pra você cumprir esse aviso, mas mediante o que aconteceu lá, tava eu e um motorista e a gente bateu em 6 caras, só nós 2. Tá o negócio foi feio, desse tamanho cara. É fácil, agora imagina não, eu mas o motorista, ele é falecido já, infelizmente, o Maurício. Ele era, cara, gordão, e eu nunca tinha visto um gordo, eu sou gordo hoje, posso falar de gordo. Eu nunca tinha visto um gordo brigar, mano. Esse cara, ele tava num micrinho, um Comil Piá, Volks, então a dianteira fica pra trás do motorista, e o cara subiu pra chutar ele em cima do capô, e ele conseguiu derrubar o cara, sentado. Meu, o cara era bom de briga. E aí deu esse Zulu todo, chamaram a gente na garagem no dia seguinte, aí como eu já tinha pedido as contas, tava cumprindo um aviso pra não defasar o quadro de fiscalização, aí ele falou pra mim, ó, não vai dar não, cara, você vai saindo aí, porque não vai dar pra continuar com você, já tá no aviso mesmo. Vou encerrar. Eu já estava com o serviço arrumado na rede de farmácia lá. Fui trabalhar. Cara, o que tu foi fazer na farmácia? Satisfazer o ego do meu pai. Só pra realizar o meu pai. Ele não queria me ver no ônibus, eu falei, vou mostrar pra ele que eu vou fazer o que ele quer. E você aguentou quanto tempo na farmácia? 5 meses. 5 meses? ele passou na experiência. Ele não pode reclamar que ele não Não, tudo que ele pediu eu cumpri, né, pai? Eu sou um filho obediente. Somos em 5, 4 mulheres e eu de homem. Então eu tinha que realizar o sonho do meu pai, cara. Você tinha que... Aí só que eu já tava habilitado e concurso. Um belo dia, tava na farmácia lá no centro de Itaquera, me entra o Tiãozinho, lá da lotação, que eu fui cobrador dele. E ele, ô, Pitbull, nossa, tá bonito aí, arrumado. Eu falei, todo tô de branco, aqui, né? Todo de branco, parecendo um pinguim. Aí ele falou assim, e aí, tá gostando? Falei, não. Ele falou, ué, como não, cara? Ó, trabalha limpinho, horário de almoço. Eu falei, fica em pé aqui o dia inteiro. Falei, cara, não gosto não. Fica em pé o dia inteiro e só vendo gente né, com problema. Porque é um trabalho difícil. É uma loja cheia essa do aí. farmacêutico aí, do eu falei, vendedor de caramba, farmácia, sei lá. E assim, quando eu fiz o curso, eu pensei assim, arrumei numa drogaria, vou trabalhar no balcão, nada. Tem um plano de carreira, você começa lá limpando o chão e descarregando caminhão. E aí você vai galgando o seu espaço lá, eu acho bacana isso. Mas se o cara já vem com a formação, acho que uma oportunidade melhor seria o ideal. Mas enfim. Aí ele falou assim, eu falei assim, e aí, Tião, tá precisando de um motorista lá não? Falou, cara, eu tô precisando, você conhece alguém? Eu falei, prazer. Aí ele falou assim, mas você não tem habilitação? Eu falei, eu tenho a habilitação e o curso. Só preciso da oportunidade. Ele falou, que dia que você tá de folga? Eu falei, terça-feira. Era um 7 de setembro, se eu não me engano. Não, era uma quarta-feira, 7 de setembro.
2011. Aí ele falou assim, então vai lá fazer um teste comigo lá. Quero ver se você é isso mesmo, Pitbull. Eu falei, demorou, Tião, eu vou. Aí não falei nada pro meu pai. Tinha uma motoquinha já, contra gosto do meu pai, mas eu tinha. Aí peguei a motoquinha no dia da folga e fui lá pra Coab, José Bonifácio, em Itaquera. Cheguei lá, tô esperando ele, o Tião chegou, ô, você veio mesmo, Pitbull? Eu falei, vim. Ele falou, ainda bem que o motorista furou. Faz o seguinte, eu vou fazer essa viagem aí, você vai vendo como é que é o itinerário. Eu falei, não, já conheço, Tião. Tá tranquilo. Ele falou, conhece mesmo? Falei, conheço. Ele falou, então o carro tá aí, ó, eu tenho que ir embora. E me largou lá, cara, com o carro na mão. A melhor coisa da vida. Cobrador. Era tudo que ele queria. Ele já sabia o itinerário, já sabia tudo. Cara, e aí... Agora eu vou fazer do meu jeito. O meu cunhado lá atrás, meu pai, ele sempre foi um motorista padrão. Meu pai sempre andou alinhado, ele teve muitos anos de Itapemirim, então ele fala até hoje, Itapemirim é a faculdade. O cara saiu de lá, é um baita de um profissional. Meu pai sempre andou na estica. E meu cunhado aprendeu com meu pai nessa parte, e meu cunhado já gostava de enfeitar o carro. Capa de volante, capa de câmbio e tal. E aí eu já fui logo, irmão, não tinha as capas, meti logo uma luva de andar de bicicleta, falei, já tô. Os caras, ó, o Luvinha ali, eu falei, já não sou mais o Pitbull, já é o Luvinha. Ficou Luvinha já. E tá bom, e fiz a viagem, cara. Fui com as pernas meio bamba, errando um ponto ou outro, tal, dando uns tranquinhos no carro. Mas você já manjava. Cara, mas na hora que é aquele papo, o carro vazio é uma coisa, na hora que você vê o primeiro passageiro lá atrás... Você já fala, ixi, mano, se eu fizer um negócio ruim... eu costumo falar na barriga que na hora séria vai dar em todo mundo. Eu costumo falar assim, deixando até um pouco da modéstia de lado, não querendo ser mais que ninguém, não é isso, mas eu costumo falar que um motorista de ônibus, ele é tão importante, às vezes até mais do que um médico na sala de cirurgia. Porque eu com um carro daquele tamanho, que seja um micro... Se eu socar passageiro ali, dá uns 50, 60. Se eu cometer 64. Um erro, cara, então... Dá 64 pessoas. Aí, ó. Você é bom de conta. Se eu cometer... você viu? Se eu cometer um erro ali, eu mato 64 pessoas. Cara. Um médico na sala de cirurgia, se ele cometer um erro, vai matar 2 se for uma mulher, gestante, até 3 se for gêmeos. Então eu costumo falar assim... Exatamente. Faz todo sentido. Cara, se o passageiro bem souber, ele jamais vai discutir com o motorista ali na operação. Por mais irritado que ele esteja com o motorista, por mais errado que o motorista esteja, cara, não discute com o motorista ali. Chegou no ponto final que o cara desceu, você vai lá e fala as verdades que você achar que você tem que falar. Ou mas reclama enquanto ele tiver, lá no 0800, cara, dá seu jeito, mas enquanto ele tá operando um carro, não faz isso. Ele cara. É o dono do amigão, do seu destino. Ele que tá conduzindo a sua vida ali. Pra ele fazer um negócio aí feio, 2 palitos. A cabeça do ser humano é terra que ninguém habita, né? Aí tudo bem. Fiz a viagem lá, voltei, modulei ele no rádio. Ele aí, conseguiu fazer o horário? Deixa eu falar com o fiscal. Aí falou com o fiscal lá e lotação, a gente rodava no intervalo do ônibus. Se não viesse o ônibus dentro de um período, na época acho que era 15 minutos, saía outra lotação e aí você entrava no prazo do tempo. Se viesse um ônibus, você tinha 1h10. Você tinha 1h10 de percurso. Se viesse outra lotação, você tinha 50 minutos. Então você tinha que aprender a trabalhar com o tempo a seu favor para transportar com segurança e dentro do horário. E aí eu desenrolei. Aquele dia lá, o fiscal falou para ele, não, o menino aí tá bacana, pô, fez os horários certinho. É um menino aí que já foi Pitbull, já foi... Agora, é o Luvinha. Eu era o Luvinha. Mas como eu sou meio bravo, fui trabalhar com o cobrador na lotação. Quando ele fala... Ô, brother, quando ele fala assim, eu sou meio bravo, ninguém acredita. Não é bravo. Cara, hoje olha, já vou deve te falar. Ter dado porrada pra cacete. Bastante. Já levei também, porque o cara que bate também apanha. Graças a Deus, primeiramente... O cara não vê o soco com o bicho dá, né? O tamanho da mão, né, velho? Graças a Deus. E a minha esposa, eu mudei muito, cara. Depois que eu conheci minha esposa, Você sabe que a esposa muda a gente. Bastante. Eu sempre mando um beijo pra minha... Aqui, amor, te amo, você sabe disso. Se não fosse ela, nada disso tinha acontecido. Eu já falei várias vezes aqui. Não tinha podcast, não tinha curso, não tinha nada. Graças à minha esposa de ter me colocado na linha, senão eu tava dando porrada, fazendo coisa errada por aí. Aí, beleza. Fui trabalhar com um cobrador, que ele era 2 vezes mais bravo que eu. Ele não tinha pavio, eu ainda pensava 2 vezes, ele não pensava. E aí, trabalhei um tempo, eu fiquei com o Tião cerca de uns 3 anos e meio, mais ou menos, trabalhando lá. Saí de lá, fui pra Júlio. Queria um registro e tal, já tinha um tempo ali. E aí o pai do meu outro cunhado trabalhava na Júlio Simões em Poá. Aí ele falou assim, por que você não vem pra cá? Eu falei, não, você é louco. Ouvia falar mal da Júlio, não da empresa, dos operadores.
Falava, não, você é louco, os motoristas daí é tudo doido, mano, xarope. Não, pô, vem pra cá aqui, é bom, vou arrumar pra você, dá um currículo. Aí eu dei um currículo pra ele. Ah, pulei uma parte. Quando eu fui sair da farmácia, que eu fiz o teste na lotação, não tinha falado pro meu pai. Aí eu falei assim, o mais difícil não foi dirigir o ônibus com o passageiro. Foi chegar em casa e falar pro meu pai, que eu não queria mais trabalhar na farmácia. Aí, cheguei na minha mãe primeiro, falei, mãe, eu queria trabalhar com ônibus, mas como é que eu falo com o pai? Minha mãe falou, senta lá e fala. Falei, tá bom, esperei um domingo e tal. Molecão. Ele tava descansadão, falei, pai, queria falar com você. Deixa eu falar aí. Ele não gosta que chame ele de senhor, né? Daí eu falei, eu queria falar com você. Ele fala aí. Falei, pai, eu fiz informática, fiz telemarketing, tudo que você queria eu fiz, cara. Diploma, eu tenho uma pasta em casa cheia de diploma. Mas, na boa, eu não tô gostando da farmácia. Ele falou, pai, vai ver outra coisa. Eu falei, não, peraí. Deixa eu ver. Deixa eu te contar um negócio. Deixa eu ver sozinho o que eu quero aqui. Aí ele falou, fala aí, Falei, meu pai tem uma voz bem grossa. Negão, não parece, mas o meu pai é negão, minha mãe é bem branca. Não pulou a cerca porque eu falo bem parecido com meu pai. Aí, falei, pai, meu negócio é dirigir, cara. Eu quero dirigir. Aí ele parou assim, eu vi que a feição dele mudou um pouco. Eu pensei, meu pai nunca me bateu, hoje eu apanho. Aí ele olhou pra mim e falou assim, quer dirigir, né? Eu sabia que isso ia acontecer uma hora. Eu falei, eu não quero mais estudar, cara. Eu cansei de estudar tudo isso aí. Eu quero estudar, se for pra estudar, eu quero estudar as coisas de ônibus. Como é que aperta um parafuso, quero esses negócios aí. Eu não quero estudar outras coisas, não. Falou assim, então eu vou ver um emprego pra você. Eu falei, então, vamos chegar nessa parte. Eu já arrumei o emprego. Aonde? Eu falei, lá na lotação, lá com o Tião. Então vai lá na farmácia, lá e pede a conta, lá e vai trabalhar. E aí fui, cara. E fiquei esse tempo. E eu tive o prazer de trabalhar na mesma linha que meu pai, só que de concorrente, né? Imagina. E ele não dava boi, não. Se cruzaram muito, assim, bastante. Na concorrência, no mesmo sentido. Sim. Quem vai pegar? Aí você tem que deixar o vai pegar. Não dava boi, não. Nem eu pra ele, nem ele pra mim, cara. Era o que fosse mais ligeiro. E a gente tinha... Hoje em dia eu acho que não tem mais isso, né? Eu acredito que em São Paulo não tem mais isso. Mas na época que iniciou o Anjo da Guarda e tal, os ônibus era difícil de desligar. Tinha um gato, mas era mais difícil. Na lotação a gente tinha um botão secreto que você desligava lá, você via um DTP, você abaixava e... Pois é. Então a gente ganhava nessa daí. Isso estão desligando em tudo quanto é lugar. Ainda existe isso. Ainda hoje, e é uma coisa que eu já puxei a orelha dos motoristas aqui. É perigoso. Cara, não mexe com isso. Você é profissional. Antigamente Antigamente podia. Tal. Hoje em dia não dá mais pra você colocar em risco... Né? É outro mundo, é uma outra situação. A gente hoje... O motorista profissional não pode mexer na tecnologia, principalmente antes da guarda. A responsabilidade da vida do outro na sua mão é muito grande, cara. É muito grande. E aí, beleza. Aí trabalhamos esse tempo aí na lotação e eu fui pra Júlio. Cheguei lá no dia do teste, trabalhando na lotação, ainda falei pro Tião, eu arrumei um teste lá na Júlio Simões, em Poá, mais perto de casa, e... talvez eu saia. Então, tô te dando um toque pra você arrumar um outro motorista, alguém e tal. Ele ficou meio chateado na época, porque eu não tinha frescura. Trabalhava das 5 da manhã às 8 da noite, tranquilo, cuidava do carro, como se fosse o meu. Sempre gostei de lavar, pretinho e tal. Geração meio Nutella hoje, que você vê os caras pulindo roda, eu era mais ou menos assim, ainda sou. Aí, tudo bem. Consegui, fui fazer o teste na Júlio. 9 motoristas para uma vaga. E tinha um tiozinho lá, metido a carreteiro, bitrem, não sei o quê. Eu falei, mano, eu nunca vou ser melhor que esse cara. E por incrível que pareça, eu passei no teste e nenhum dos outros passaram. Direto. Eles passaram para entrar de trainee na escolinha da Júlio. Até, inclusive, o carreteiro do bitrem. Você nasceu no ônibus. Caramba, cara. Você nasceu no ônibus, você passa em qualquer teste de qualquer área da operação. Você, conhecimento que você tem. Com o diesel que tem na veia aí, que lá começou lá andando na janelinha com o pai. Foi. Você passa com o teste de qualquer coisa na operação. Cara, eu gosto, eu faço o que eu amo, Minha esposa fala assim pra mim às vezes, poxa, você podia estudar pra fazer alguma outra coisa, né? É um serviço maçante, a hora que você levanta, vai ter uma festa, eu tenho que me programar, ver se eu vou conseguir uma folga, ou se o horário vai ficar bom pra mim. Isso é importante, a vida do motorista não tem folga. Não. Sexta, sábado, domingo, feriado. Não. É uma escala corrida, 6x1 normalmente. E você coloca a família nessa. E aí a família inteira entra nessa. Né? Hoje não, mas eu, nessa jornada toda que eu tive no transporte, quantos natais, ano novo, o carnaval, o aniversário da família, eu tava no ponto. O seu aniversário, não tem. Seu aniversário trabalhando. Lá na Visu, a gente bolou uma época, um esquema assim, no seu aniversário, a data do seu aniversário, a empresa fornecia uma folga para você, mas tinha que ser agendado.
Você avisava 2 meses antes, ó, tal dia é meu aniversário, a empresa já sabia, mas você tinha que ir lá e falar com o escalante. Você tinha que pedir lá. Ó, agenda folga aí pra mim. E aí, às vezes ela dava, às vezes ela trocava, mas tinha essa facilidade. Sim. Tudo bem, aí fui pra Júlio, trabalhar em Itaquá, dirigir e cobrar. Eu já vinha da lotação, no final de semana eu dirigia e cobrava. Mas não era a mesma coisa, cara. O fluxo em Itaquá é muito grande de passageiro, a demanda é muito alta mesmo. Você entendeu? E aí, na Júlio, eu tive as minhas grandes experiências com diversos chassis. Carros maiores, carros menores do que eu já tinha trabalhado. E ali eu fui aprendendo muita coisa que eu sabia na teoria. Alguma coisa que eu via, meu pai mostrava na prática, mas a fundo eu não tinha essa chance. Fui trabalhar e aí eu falava assim, eu trabalhar igual meu pai, fazer um carro direto. Ainda tinha, cheguei no escalante lá. Tabelão, diretão. E falei, vou ganhar dinheiro até não querer mais na vida. Mentira. É um salário motorista vezes 13 o tabelão. Aí tinha um escalante que lembra muito você, a fisionomia. Ele estava trabalhando aqui em São Bernardo um tempo, Ramon. Ele foi escalante lá em Poá com a gente, muito gente boa. Ele veio trabalhar nessa BR7. Veio de escalante pra cá também, mas tem muitos anos, não sei se ele ainda tá por aí. Ramon, aquele abraço. Infernizava ele pra trabalhar de manhã. Eu detesto trabalhar à tarde. Ficava, Ramon, arruma uma tabela de manhã pra mim. Ele falava, 10, você tem 2 meses de empresa, não me enche o saco. Cara, me ajuda aí, velho. Eu detesto, me dá depressão trabalhar à tarde. Ele falou, você quer trabalhar de manhã? Eu falei, quero. Ele falou, tá bom, eu vou ver o que eu arrumo. Fiz o baita num sábado. Tava de folga no domingo. 6 horas da manhã, ele me liga em casa. Telefone fixo tocando. Minha mãe acordou assustada, era solteira na época. É assim que consegue a escala que você quer, cara. É atendendo o telefone e indo pra cima. Aí ele se identificou, tal, minha mãe me chamou, falou, tal de Ramon aí, da garagem. Eu, ô Ramon, fala aí, morrendo de sono, tinha chegado em casa às 3 horas da manhã. Ele falou assim, você falou que queria trabalhar de manhã, né? Tô precisando do motorista daqui a 15 minutos aqui na garagem, consegue? Falei, consigo. Mas eu tô de folga. Ele falou, que folga? Você não quer trabalhar de manhã? Eu falei, tô indo. Cara, rapidinho cheguei na garagem, fiz a tabela que ele precisava. Na verdade, eu fiz uma viagem, ele me rendeu. Falou, não, só queria ver se você vinha mesmo. Amanhã você tá escalado aí na reserva das 4. Era um teste de fogo, Era um teste de fogo. E eu cheguei na segunda-feira, tava escalado na reserva. Ou ele precisou da primeira viagem e depois o cara chegou e falou, eu vou deixar o cara operar e esse aqui eu já confirmei que eu posso contar com ele. Talvez isso. Aí eu tava escalado na reserva das 4 e cheguei lá às 3. E eu sempre cheguei adiantado na garagem. E fui galgando ali. Sempre saiu adiantado. Porque quando você chega adiantado, sempre falta alguém. Você chegar com 1 hora de adiantado, você vai pegar uma tabela na frente, vai parar mais cedo. Exatamente. E aí apareceu um tabelão e eu falei pra ele, pô, tá no meu nome esse tabelão aí, se você colocar, vai ficar top. Aí ele falou, mas você aguenta, cara? 16 horas de serviço. Eu falei, irmão, meu pai fazia 19. Era meu pai, cara, não era eu. Fui fazer esse tabelão. Fiquei 1 ano e 2 meses nesse tabelão, lá na linha do Village, em Itaquá. Trabalhei bastante, passei muito medo em Itaquá, muito assalto. Briguei muito com passageiro. Nossa, demais, cara. Pique tempo da Visu mesmo. De sair na mão com o passageiro. Não é bonito não, viu, gente? Isso aí é do passado, coisa que a gente passava mesmo. Hoje em dia melhorou bastante. Ainda deve ter um outro Carlão, aí. Conta, assim, você tem muita história. Tem, bastante. Uma ocorrência com passageiro, assim, que foi a mais difícil de contornar, ou de lidar, ou de dar porrada, como que era nessa época. Eu tenho uma que foi muito violenta, mas essa eu não vou contar não, que é muito feio. Não, eu acho... em off. Não, essa não dá pra contar? Não. Caixa preta do busão, aqui vai sair segredo, velho. Conta violenta. Não, essa não. Eu vou contar uma que foi, assim, o que me decepcionou bastante. Eu me senti muito humilhado naquele dia. Eu fazia o tabelão, de segunda a sexta, e aí já não era mais o Ramon Escalante, era o Boca, que hoje é motorista na Radial. Boca, abraço, ajudou bastante. O que ele fazia? Como o tabelão não rodava no final de semana, ele pegava no sábado e me colocava numa tabela na linha do Piratininga para fazer 2 viagens e recolhia. Parar mais cedo, dar uma descansada. O tabelão fazia muita hora no dia útil, chegava no sábado, fazia uma tabelinha menor, no domingo é folga, regra. Então, só que tinha um detalhe, foi naquela época ali, 2013 para 14, onde estava tendo a modernização das linhas da CPTM. Então, na nossa região, todo domingo, a Júlio fornecia 100 ônibus para o Paese. E aí, era 60 carros de Mogi e 40 da garagem, olha lá, 60, 40 de novo, você viu? Era bem isso mesmo. Da garagem de Poá. Então, ele contava com quem? Com os motoristas do tabelão. Então, ele ajeitava para a gente parar mais cedo no sábado para dar uma descansada e fazer
o Paese no domingo. Fiquei assim 2 anos sem folgar no domingo, mas, cara, me ajudou muito financeiramente. E aí, tudo bem. Eu tô vindo com a última viagem do Piratininga para o Santa Teresa em Itaquá. E é uma linha que hoje eu não sei como é que tá. Mas antigamente, num final de semana, cara, era 40 minutos de um carro pro outro, só que ela tinha 2 itinerários, tinha um atendimento. Então tornava 1h20 de um carro pro outro. E o abençoado, o carro da minha frente quebrou. Então eu fiquei num buraco de quase 2 horas. E eu vinha muito cheio, com o carro muito cheio. Um buraco de 2 horas é pesado. Cara, era muita gente. Não lá, importa a linha que é. Gente. Itaquá é muita gente. Um buraco no urbano de uma linha que... Qual que era a frequência da linha? Cara, era para ser 40 minutos de um carro pro outro. Como eu vinha por um atendimento que já dava 1 hora de um carro pro outro, com mais um carro a menos, foi quase 2 horas. Quase 1 hora e 40 ali, então, fácil. Você pegar um intervalo desse de 2 horas numa linha que tem cada 20, 15 minutos, aí é pesado para você aguentar o rolê. Mesmo assim, de 40 para 2 horas é muita gente gritando e achando ruim. Sábado é fluxo intenso de passageiro em qualquer lugar. Trânsito, 60% tudo. No sábado, tá? Você entendeu? 100% no dia útil, 60% no sábado, 40 no domingo. 60, 40 no 64. O que aconteceu? Chega num bairro chamado Paineira, se encontra 2 linhas. Esse que vai para Santa Teresa e uma linha chamada Corredor, que é um circular que vai para o Manuel Feio. As duas estão indo numa determinada avenida que eu não lembro o nome, para o centro da cidade, só que um vem encontra fluxo, você vai encontrar com o carro, só que os dois estão indo no sentido do centro da cidade. Quando eu entrei, um pouco antes eu tinha embarcado uma moça com 2 crianças, um rapaz maiorzinho e uma criança no colo. Esse rapaz estava com um carrinho, ele devia ter uns 12, 13 anos, ela pediu para pôr lá atrás, coloquei, ela sentou atrás de mim, carrinho e até bebê. Hoje, carrinho de bebê. Fechado. Isso, e até hoje eu sempre tive esse hábito de me pôr no lugar de uma mulher com criança. Já entrou num ônibus com a criança no colo? Não tem homem que se equilibre, irmão. Você pega uma bolsa de criança, põe aqui, a criança aqui, e o motorista só balança o carro, você cai. E eu não sei como é que a mulherada consegue. Cara, tiro o chapéu. Elas fazem mágica. Tem um episódio, se eu não me engano, com o Gilmar Pedro, que é um inspetor da Danúbio Azul, e ele falou que quando ele era motorista, e que quando embarcava uma mulher com uma criança de colo, mudava a viagem, aí podia atrasar, porque ele ia esperar sentar e ele ia aqui dirigindo e de olho na criança. Exatamente. É uma preocupação dos bons motoristas. Né? E isso de uma vida inteira. Até hoje, entrou uma mulher com criança de colo, mudou o rolê do motorista. Não, já era. Acabou, você pode estar atrasado, pode estar... Porque a mulher faz mágica equilibrando ali, os caras não dão conta. Exatamente. E aí eu esperei essa moça sentar, pedi um lugar para ela sentar, porque não tinha. Aí ela sentou atrás de mim. E tudo bem. Quando eu entrei nessa avenida onde a gente cruzava as 2 linhas, eu tava muito cheio, cara. O carro tava cheio mesmo. E aí tinha uns passageiros do lado esquerdo. Irmão, me perdoa, o carro que eu trabalhava só tinha porta do lado direito. Eu não tinha obrigação de parar pro cara que tá do lado esquerdo. Nem tem como. Como é que embarca? Você entendeu? Janela? E aí eu vi, numa distância assim, de uns 200 metros, vi no carro da outra linha, falei, eu não vou parar. E segui. Rapaz, essa mulher que eu parei pra ela, com a criança, meu amigo, ela xingou tudo quanto foi nome que você imaginar na vida, ela xingou. Porque eu não parei pro pessoal que tava do outro sentido. Falei, moça, me mostra a porta do lado esquerdo que eu não tô enxergando. E ela começou a xingar, cara, xingar. Nessa época a moda era o Nextel, todo mundo tinha. Chamei o plantão no rádio. Falei, o motorista 2810, tô com o carro 549. Tô encostando o carro aqui no Paineira e você manda o motorista vir buscar que eu não vou seguir viagem. Tirei minhas coisas e eu uso coisa, irmão. Perdeu a linha. Não, ela me tirou do sério, a um ponto assim, de mais pra frente. Era melhor você parar o carro do que continuar. E eu uso coisa. Eu uso capa de volante. No câmbio, eu uso umas 6 flanelas mais 2 capas. Como é real. Que é essa história? 6 flanelas? E 2 capinhas. Meu carro é todo enfeitado. Não é assim. Eu trabalhei com motorista quando eu era cobrador, que ele colocava umas capas assim de crochê, era bonito, achava... E o cara era pequenininho assim, do seu tamanho, mas a mão dele ficava imponente na alavanca de câmbio. Pequenininho do meu tamanho, ele fica assim, ó. Cara, mas a mão dele ficava muito imponente. Brother. Vamos providenciar umas espumas mais de flanela aqui vamos ficar mais com o microfone mais forte aqui. Cara, top. E aí eu vi o cara assim, falou, esse cara da hora. E eu comecei a usar isso. Olha só, até hoje é assim. Eu dei uma diminuída porque eu já usei bem mais pano ali. E aí fui hoje. Influencer da cara, bem isso. Que treta. Bem legal. Aí eu tirei tudo, na maior paciência, os olhos de gato, fechei o validador, os passageiros, não, motor, continua aí. Ela xingando, cara. Catei minha mochilinha, joguei nas costas e falei assim, eu quero que vocês fiquem aí. Até depois da última viagem. Não foi isso que eu disse, né? Aí,
E saí andando, cara. Aí ia avisando o plantão no rádio, aí veio uma senhorinha. Não, motorista, por favor, a gente já tá há muito tempo no ponto. Falei, olha, em respeito à senhora, eu vou voltar. Mas a senhora vai garantir que essa mulher vai ir calada. Porque se ela abrir a boca, eu vou fazer uma besteira. Aí você deu uma menção pra tia que aí ela... Que ela não cumpriu. Não cumpriu? Não. Eu subi no carro novamente, falei, ó, se a senhora abrir a boca de novo, vai dar ruim. Eu vou fazer uma besteira aqui. Funcionei o carro e segui a viagem. Quando eu saí do Paineira lá, tem uma decidona, hoje tem um rodanel, nem sei como é que tá, mas antigamente era um decidão. E essa mulher começou a falar, que esses vagabundos, que não sei o quê. Aí eu falei pro cara do plantão, conversando com o cara do plantão no rádio, o cara, não, Carlão, fica calmo, não sei o quê. Quando ele soltava o PTT que eu apertava, ele ouvia ela xingando. Eu falei assim, ó, Orildo, aqui, né? Orildo virou motorista, hoje ele entende o que eu passei. Orildo, aquele abraço. Falei assim, ó, já decidi aqui, Orildo, tô descendo aqui o Viviane, vou tacar o carro no último poste e vou matar todo mundo, porque eu já tô de cinto mesmo. Cara, aí foi aquele Zulu, aquela gritaria, e os passageiros, cala a boca, mulher. Você falou... Você imagina aí. Foi, cara. Agora me conta uma coisa, quando você falou isso, você tava no... Tava sério, eu você tava no nível ápice do estresse? Tava. Ou você tava só provocando o cara ou a mulher? Não. Eu tava no ápice do tava no nervoso. Ápice do estresse. Esse cara, ele é cristão, e aí ele começou a falar de Deus pra mim no rádio. Imagina o que virou. O cara falou, cara, eu vou matar todo mundo aqui. Falei, vou matar, eu tô de cinto, eu não vou morrer, vou bater o lado direito, que morra todo mundo. A mulher, a faladora vai ser a primeira vai ser a primeira a morrer. Vou jogar ela aqui em cima de mim. Que treta, não é bonito, viu, gente, que eu tô contando, que você pediu pra abrir a caixa preta, nós estamos abrindo. A caixa preta do busão é isso aí, é pra sair. Foi. Aí... E essa não é a pior, tá, gente? Não, teve uma essa pior daqui que... é essa eu te mais ou menos. Conto em off. Aí tudo bem. Essa mulher calou a boca na hora, porque ela já ficou com medo mesmo. Os passageiros vendo e eu acelerando, cara. O carro cortava em 60, eu numa descida joguei uma sexta marcha e falei, agora você vai, filhão. Vai que é sua. E aí essa senhorinha que tinha ido me buscar na rua começou a pedir pra eu parar, motorista, por favor, por favor. Estourando e a senhora foi, também. Cara, foi um Zulu, um sabadão terrível. Aí Deus, né, me controlou e eu tremia, cara, de nervoso, já errava as marchas e arranhava e o carro pulava. E mesmo assim consegui chegar até o centro de Itaquá. Cara, eu tô tremendo aqui. Eu passei uns nervosos lá em Itaquá. Eu tô tremendo aqui porque eu já vi motorista nessa situação de nervosismo. É complicado. O extremo é perigoso. E ele tem ali um ônibus inteiro. Cara, é uma arma na sua mão. É uma arma. É pior que uma arma. Exatamente. Um revólver. Não tem uma bala que mata não tem esse poder, 100 pessoas de uma vez, não. Uma bomba na mão do terrorista. É verdade, é real. E o cara, imagina o psicológico do cara. Não, você acabou ali. E aí eu consegui chegar até o centro, aí essa moça foi descer, aí ela falou assim pra mim, motorista, você me desculpa aí, é que eu fiquei meio nervosa, achei injusto. Eu falei pra ela assim, olha moça, com todo o respeito que eu tenho a um ser humano no mundo, eu desejo pra senhora tudo de bom. E que aquele seu menino mais velho, não vou falar nem desse que tá no seu braço, que eu não tô conseguindo ver se é menino ou menina, que ele nunca vira um motorista de ônibus, porque ele não vai merecer ouvir o que eu ouvi hoje, sabe por quê? Eu levanto de madrugada, deixo meus pais em casa, pra ser humilhado como eu fui hoje. Eu prestei o serviço pra você, te embarquei fora de ponto, te respeitei e você não respeitou o profissional que tá aqui. Pesado. Cara, mas ó, isso eu falando e as lágrimas caindo, porque eu fiquei indignado. Tudo bem, recolhi e tal, passou, não voltei mais na linha lá, pedi pro Boca me tirar, a Boca não me coloca mais aqui. E aí passei bastante nervoso em Itaquá. E aí com 3 anos e meio de empresa, eu cheguei no seu Roberto, acho que hoje ele é gerente na Júlio de Mogi, se não me engano. Cara, um baita de um gerente. Ele ia conversar com você o tempo inteiro, ele tava no rádio. Você achava, às vezes, até que ele não tava te dando atenção. Mas você pediu alguma coisa pra ele, beleza, eu vou ver. Podia ficar tranquilo que ele resolvia. Você entendeu? O cara, um baita de um profissional, muito gente boa. Aí eu cheguei no seu Roberto e falei assim, seu Roberto, eu tô cansado de dirigir e cobrar. Eu tô pedindo minhas contas. Quero sair, não quero mais. Ele falou, não. Por que você quer sair? Eu falei, não quero mais dirigir e cobrar. Tô cansado. Trabalhava em São Paulo com cobrador. Não passava essa humilhação. Trabalhei dentro da Tiradentes, que é uma comunidade que há 10 anos atrás, 15 anos, era bem perigosa. Eu nunca passei nervoso dentro daquele lugar. O pessoal lá respeitava todo mundo. Eu vim bem tratado na cidade de Tiradentes. Cara, em vários... Olha, eu passei em algumas comunidades trabalhando que eu, cara, fui muito bem tratado. Muito, não tenho o que falar, sabe? E aí ele falou, não, vou arrumar um lugar bom pra você. Você quer paz e sossego? Eu falei, quero. Por isso que eu tô pedindo as contas. Ele falou, não, vou te colocar na Inter. Cobrador,
carro maior, você pode colocar sua cortina grandona, porque eu gosto de trabalhar com a cortina fechada. Pode ainda usar a cortina? Ou Lá eu vejo trabalha... empresas que proibiram a cortina. O que é triste, sabe por quê? Eu vou te explicar qual é a finalidade do bom profissional, gente. Tô falando profissional correto. Aquela cortina ali, ela me ajuda a proteger na hora que eu tô cobrando aqui, ó. O passageiro que tá lá atrás, ele não tá vendo eu mexendo no dinheiro. A quantidade, você entendeu? O movimento. Às vezes você tira de um lugar, tira do bolso da gaveta, coloca em outro lugar e não tá vendo. Claro, aquele que tá sentado ali, ele tá, mas geralmente quem tá ali na frente é o idoso. É o idoso ou o pé de cabra? Eu não tenho, não. Não, você não tem, porque é um cara que já tá muito bem resolvido e tal. Não, mas o banco ali é do pé de cabra. Embora eu já fui assaltado por um casal vestidos de crente, o cara com a Bíblia embaixo do braço e uma arma dentro. Ainda, aí tudo bem. Eu achei que ele ia falar, eu fui assaltado pelo meu pé de cabra. Não, eu era ligeiro. Eu não transportava os pés de cabra, não. Aí... Aí por que a finalidade daquela cortina? Para isso, para proteger você e te dar uma certa privacidade. Ah, motorista não precisa da privacidade. Precisa sim. Porque se eu estou desconfiando de alguém ali, hoje em dia, com o WhatsApp, eu tenho a facilidade de mandar uma mensagem para o instrutor, mandar uma mensagem no grupo da empresa, tô com uma situação tal no carro, eu preciso de um apoio. Eu, às vezes, não vou conseguir chamar uma viatura ali. Tal. Mas o outro que está recebendo a mensagem, sim. Pode. E hoje em dia, com a tecnologia, passageiro lá atrás, tudo, motorista dirigindo e falando no celular. Só que você, às vezes, não sabe qual é a situação ali. Às vezes eu tô com um carro com problema de freio, eu vou ficar falando, parei o carro, o carro tá sem freio. Eu vou assustar o passageiro que tá ali. Sim, não deve. Então você tem não que deve, e eu dou o recado para alguns colegas motoristas que estão conduzindo o carro e falando sobre o problema do carro. Exatamente. Cara, se o carro tá com problema, para o carro... Liga pra garagem, SOS. Baldeia os passageiros e acabou. Não adianta você. Sabe que às vezes tá com um problema que dá pra conduzir o carro até o ponto, terminar a viagem, ir pra garagem, mas fica ali provocando o passageiro, inflamando a situação. Eu falo pros caras aqui sobre isso. Então, pra mim é muito bom. Só que na Júlio, na municipal, a menina da disciplina me chamava direto. A minha reclamação lá era a cortina, porque tinha uma câmera só e ela falava que a câmera não pegava direito a catraca. Eu falei, mas pega o validador? Pega. Eu liberei a passagem. Você viu aquele passageiro voltar pela porta da frente? Não apareceu na imagem. Eu falei, então porque ele não desceu pela frente, princesa. Eu fui lá pra trás. Eu não gosto de passageiro na frente. Olha, eu falo pra você, Alex. Se todo empresário tivesse a visão de um motorista, ele sentasse ali, trabalhasse um dia dirigindo e cobrando, no dia seguinte ele colocava toda a catraca no pé da porta. Sabe por quê? Você evita um acidente, porque aí você não tem como dirigir com o carro, cobrar com o carro em movimento, porque o passageiro está no degrau aqui. E nem olhando para trás. E a catraca aqui atrás do motorista. Exatamente. Aqui, outra finalidade da cortina, o passageiro não consegue me pegar pelas costas. Então, mas agora eu vou fazer o contrário aqui. A cortina não limita a sua visão do que está acontecendo dentro do ônibus? Não. Hoje eu trabalho com um carro de carroceria Comil, ele é Mercedes, um 1519, ele é mid. E eu tenho dentro dele 3 espelhos auxiliares. Pronto, aí você resolveu, mas o espelho é seu. É meu? Você entra... Não. É instalado no carro. São 3. Ele tem um que eu consigo ter a visão da catraca e do corredor. Ele tem outro que me mostra os 2 validadores. E o lado esquerdo, que eu não consigo ver pelo meio. E ele tem o de cima, que me mostra exatamente o ângulo da porta traseira. Porque teve um instrutor que teve aqui no canal. E ele até publicou na internet que o motorista profissional carrega também um espelho auxiliar para colocar em outras posições para conseguir auxiliar ele na visão, né, do veículo. Mediante as carrocerias que eu já trabalhei, eu não tive necessidade. Eu nunca precisei ter espelho auxiliar interno. Eu uso o externo, que é o olho de gato, um de cada lado, para minimizar o ponto cego aqui embaixo. Tá. Né, evitar acidente, o olhinho de gato para você ver Exatamente. O ciclista, a moto, carro que está entrando junto com você na curva. Sim, já prensei um carro com a Scania numa curva lá em Itaquá. Já te conto essa aí também. Aí, o que acontece? A cortina já te salva nisso daí. O cara não vai puxar nas suas costas. Ele não vai te cutucar. E tem passageiro, se você não tem a cortina, ele gruda no seu ombro, cara. Ele puxa e às vezes você tá na madrugada ali. Cara, a gente é ser humano. Às vezes você tá meio que sonolento, tal, ou tá pensando na morte da bezerra, tal. E o cara toca em você, é um baita do susto, velho. A história do... Isso é problema de motorista. Você encostou no motorista, o cara pula. Eu era um fiscal moleque e nos pontos finais os motoristas tinham esse problema. A gente cutucava o motorista só pra ver ele pulando. Assim. Agora você imagina o cara dirigindo e você... E tem passageiro que fala pegando, né?
Quer falar com a mão. Eu não acho é que mudo, a cortininha tem muitas outras. Não, ajuda muito. Não, ajuda muito não. Eu acho que dá um episódio inteiro só pra você explicar os motivos da cortininha. E aí o cara colocando a catraca na frente, você já minimiza muita coisa. O passageiro já vai ficar mais esperto com o tempo, ele já sobe com o cartão na mão ou com dinheiro se ele tiver que pagar. Você não acha que a tecnologia já evoluiu muito? Dá pra acabar com a porra da catraca? Daria. Só com a tecnologia? Claro que daria. A gente tem o exemplo lá de São José, o Rodrigo veio aqui, acho que ele não vi se ele falou sobre a forma de cobrança lá, mas não tem catraca dentro do carro. Ele não tem falou. só validador. Ele não falou. Se você olhar lá no canal dele no TikTok, você vai ver, ele explica um vídeo sobre isso, que perguntaram, você tem cobrador? Não vi catraca, é de graça esse ônibus? Não. E é um articulado. Rodrigo Santos, motorista lá do articulado VLP. elétrico em São José dos Campos. Um grande abraço, é um grande amigo, sabe que ele tá me esperando lá, não vou nem falar muita coisa, que ele falou de assim, vez tá em me quando troco devendo mensagem a com viagem. ele lá no Gente TikTok. fina Aquele demais, abraço, o Rodrigo. Rodrigão, tô devendo um passeio lá. Rodrigão não fui ainda, porque você sabe como que é a vida aqui. Eu tô pretendendo ir de Opala para São José dos Campos, dar um rolê aí, e aí vou parar aí para fazer uma viagem contigo. Em breve eu tô por aí. Já vai com a carreta de combustível para ir abastecer no Opalão. Top. Aí, acabando com esse sistema da catraca, com a catraca ali na frente, cara, você elimina muitos riscos, muitas coisas, muitas situações. Então, eu trabalho com a cortina para isso. É a minha privacidade, minha segurança e dos demais passageiros, certo? Na Júlia eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos carros. E eu tive a oportunidade de trabalhar com a Scania, uma K310 e B6x2. Uma trucada, 15 metros. Só que como é que eu tive eu não tive a oportunidade, eu fui lá e pedi a oportunidade. A Júlia, quando ela entrou em Sorocaba, ela entrou como consor e veio um lote daqueles carros. Pra cá, pra região do Alto Tietê, veio 6. 4 pra Poá, era uma carroceria com 1000. Suspensão a ar, cara, o carro dos sonhos pra qualquer motorista. Mas deu problema logo na chegada desse carro aí, deu problema na suspensão a ar, se eu não me engano. Deu. Teve empresa que comprou 10 desses, 7 estavam na concessionária com problema na suspensão. A gente teve na nossa Scania unidade 15 metros entre 2008 e 2010, era essa época mais ou menos? Esses aí eles já eram 2012. Mas mesmo assim teve uma do lote que voltou aqui para a Scania aqui em São Bernardo. O que aconteceu? Quando chegou aqueles carros, eles selecionaram 5 motoristas para vir fazer um curso aqui na Scania. E aí eu fui lá na orelha do seu Roberto, né? Falei, chefe, poxa, o carro é muito lindo, tal, dá uma oportunidade para eu aprender tecnologia nova, tal, um carro automático, suspensão a ar. E aí eu comecei a descrever a ficha técnica do carro para ele. Ele falou assim, mas como é que você sabe tudo isso? Eu falei, eu fui pesquisar. Ele falou, tá bom, vou te dar uma chance. E aí eles, através da minha choradeira, eles colocaram mais 5 motoristas para irem. A gente ficou uma semana vindo aqui para São Bernardo, fazer um treinamento, conhecer toda a dinâmica do carro, aprender a trabalhar com o carro e fazer os testes lá em Itaquá. Porque a malha viária lá é meio sofrida. E Aliás, aí... meu Opala é de Itaquá, tá? É mesmo? Fui em Itaquá, comprei, coloquei no guincho. E veio pra cá. Tava destruído. Eu tava numa empresa de rodoviário lá no bairro do Limão. Aí fui em Itaquá, comprei o carro, ele trouxe para São Bernardo. Eu fui trabalhar na empresa de ônibus, lá no bairro do Limão, na Danúbio Azul. Saí da empresa, comprei uma bateria, um galão de 5 litros de combustível. O carro ficou num estacionamento. Peguei minha esposa em casa e falei, vou funcionar esse carro agora. Fazia 10 anos que ele estava parado. Falou assim, Alex, isso não vai funcionar nunca. O máximo vai fazer explodir o carro. Depois eu te conto a história toda. Eu coloquei para funcionar e rodar. Olha só. Aí ele deu essa oportunidade, fiz todo o treinamento aqui, me destaquei no treinamento pela curiosidade, porque eu gosto. Falar de ônibus a gente vai esmiuçar muita coisa, porque eu gosto. E aí quando eu cheguei lá, ele me deu a oportunidade de dar treinamento naquele carro, era específico, eu tinha o meu de escala e eu comecei a treinar os outros motoristas. Passaram pela minha mão quase 50 operadores para treinar naquele carro em específico. Entendeu? Por quê? Começou a surgir a dificuldade do quê? Virou estrela. Os motoristas trabalhavam no carro, só quer trabalhar se for com a trucada. E não é assim, cara. Você foi contratado para dirigir, independente do ônibus que te derem. E aí, eles falaram, vamos acabar com esse estrelismo aí. Não vai ser mais 10, vai ser todos da municipal que tiver vontade, vai aprender a trabalhar com esse carro. E aí a gente começou a trabalhar, mostrar tal. E eu fiquei, acho que uns 2 anos com a Scania daquela. Até que tiraram, foi para Mogi, foi para Inter. Hoje eu nem sei onde está mais o carro. Tive a oportunidade de trabalhar com outra Scania, que era uma F250, motor dianteiro. Baita de um carro, o que estraga nele é o câmbio.
duro, pesado, é milindroso o carro, você tem que trabalhar certinho no giro. E aí, o que eu comecei a ter de ideia quando eu comecei a trabalhar com essa Scania? Pô, se eu trabalhar no giro aqui certinho, 1.200 na troca de marcha, que ela tem que ser com giro baixo, o carro vai engatar melhor. E aí eu comecei a procurar por economia de diesel através da troca de marcha. E aí eu comecei a ver a faixa econômica, fui aprendendo isso. Sem treinamento lá. Não tinha específico esses treinamentos. Tinha treinamento, chegava com a renovação de frota, eles mostravam, ensinavam o painel, se tivesse alguma coisa diferente, mais elevador. Eram muitos modelos de plataforma lá, diferente, então era isso que a gente aprendia. Mas não tinha essa preocupação com a economia de diesel. Mas eu tinha vontade de aprender. Por quê? A Radial já tinha entrado em Suzano e eu com muitos colegas lá dentro, os caras falavam, pô, aqui tem economia de diesel, o Condobus. Falei, caramba, Ecobus. Tem um cursinho, você vai aprender a economizar. E eu, caramba, olha que da hora. Não, aqui a gente dá premiação. Não era nem pelo dinheiro, é pra você. Eu falei, meu, olha, eu tenho capacidade de fazer aquilo ali e tal. E eu fiquei curioso nisso aí. Enfim, seguindo lá pra frente, fui pra Intermunicipal no mês de dezembro. Aí o seu Roberto falou assim pra mim, ó, dia 2 de janeiro você tá escalado no Poá, Arujá, 480. Era a melhor linha que tem na Intermunicipal. Mas é carro direto. Eu falei, não, eu tiro de letra. Ele falou, mas esse mês de dezembro, eu vou te pôr na 075, que era o Barreto Braz. Eu falei, tá suave, com o cobrador. Ele falou, ó, como você já pega cedo aí na Municipal, você quer fazer o segundo carro, a pegada é 2 horas da manhã para 7h30. Falei, segundo carro, a pegada é 2 horas da manhã. Era 2 horas da manhã, saía do Barreto às 3 horas. Com a garagem era em Poá, a gente tinha um percurso ocioso longo até o Barreto, o inicial. E eu falei, não, demorou, eu abraço. Rapaz, era dezembro, né? O que tem no Braz? Comércio. Ah, meu. Dezembro é pior ainda. Feira da madrugada, sacoleiro, tudo que você imaginar. Quando chegou na semana do Natal acho que era num sábado para um domingo, era domingo para segunda. Eu sei que teve um dia, uns 2, 3 dias antes, que a gente só ficou 7h30 parado na Celso Garcia, porque não tinha como você se locomover. Não dá pra sair do lugar. Eu modulei ele e falei assim, o senhor falou que ia me dar um lugar de paz. Eu tô aqui no inferno. Ele falou pra mim assim, você tá rodando? Falei, não, tô parado. Ele falou, quer mais sossego do que isso? Tá ganhando parado, relaxa aí, irmão. Passou esse período de dezembro, fui trabalhar na 480, fiquei lá 1 ano e pouquinho. E aí veio a fase que a Júlio começou a entregar as linhas para Radial. E aí começou a mandar mandar outro, chamava alguns, quer ir para Municipal, quer voltar para Municipal. E eu já estava cansado, eu queria conhecer novos horizontes. Aí eu cheguei o seu Roberto já não estava mais lá, quem estava era o André. Cheguei no André e falei, André, para mim não dá mais, manda eu embora. Ele falou, não, você vai ficar aí, você, 4 anos e pouco de empresa, você é bom, não tem problema com você. Falei, não tem? Ele falou, não tem motivo pra te mandar embora. Eu falei, vou arrumar motivo pra você mandar embora. E aí eu comecei a faltar, cara. Era atestado, era falta na emenda. Ir pra onde? Eu queria sair. Eu falei, eu quero descansar um pouco. Tô cansado desse negócio de ônibus. Acho que eu vou voltar pra farmácia. E nesse tempo eu já tava casado. Minha esposa falava, você vai voltar pra onde? Você gosta do ônibus? Eu falei, não, eu quero descansar. Eu tenho um amigo que é mais que amigo, é um irmão. E o sogro dele tinha um caminhãozinho. Eu falava assim, eu vou fazer igual o sogro do Tom, cara. Eu vou comprar um caminhão. Aí ela, não, e não sei o quê. Mesmo assim, fui lá, enchi o saco do André. Faltei acho que umas 3, 4 vezes seguidas, assim. Aí ele chegou em mim e falou assim, você não quer mesmo ficar, cara? Eu falei, não quero. Ele falou assim, tá bom, vou te mandar embora então. Mas para de faltar. Eu falei, se você me mandar embora, eu paro de faltar. Ele falou, tá bom. Passou uns dias, ele me chamou. Como é que é? Perguntou de novo. Se me mandar embora, eu não falto mais, Falei pra ele. Aí ele me chamou e falou, então você quer sair mesmo? Eu falei, quero. Ele falou, então vamos lá no DP que vou bater sua demissão. E me mandou embora. Pra mim foi ótimo, gostei. Nossa, cara, eu não tenho o que falar da Júlio Simões. Foi uma excelente casa, uma empresa muito boa. Muito boa. Eu vou te falar uma coisa. A gente vai ter que dar um corte na linha do tempo aqui. Eu vou dar um pulo. Vai dar um corte na linha do tempo. A gente vai lá pra Arujá Transportes. Porque você tinha que ter um podcast história, de você, velho. Não, tem essa disposição. Vamos falar com os meninos ali, você tem que pensar tem história, cara. Vamos fazer o seguinte, dá um corte na linha do tempo, lembra que depois a gente vai marcar outro. Beleza. Saí de lá, passei pela Radial, fiquei 1 ano na Radial, saí da Radial, fui pro turismo.
tá, gostei do turismo, mas não tinha salário, eu já tinha filho pequeno, já estava casado e tal. Quantos filhos tem hoje? Eu tenho 3, 2 meninas e um meninão. Beijo. Ninguém vai Amo pro ônibus, vocês. né? Cara, minha filha mais velha, se fosse menino, já tava... ela vai fazer 13 anos. Aí ela falava pra mim assim, quando ela tinha 7, 8 anos, ela falava assim, pai, quando eu crescer vou ser motorista igual o senhor. Mas não vou dirigir esses ônibus aí não, vou dirigir aqueles pássaros marrom, grandão. Eu falava, meu Deus, eu não posso... Eu aprendi com meu pai que eu não posso te contrariar, porque se eu te contrariar, eu vou te deixar na curiosidade. Que era o que aconteceu comigo. Trabalhei 1 ano nesse turismo, que era a Flórida, pessoal lá, um abraço, pessoal muito bacana. Tive um desentendimento com a dona da empresa, me decepcionei e falei assim, não quero mais. Aí, cadastrei o currículo na Cato. Me chamaram na Vila Galvão. Aí eu falei, não, eu moro em Suzano, cara, Guarulhos pra mim é totalmente contramão. Aí a moça falou, não, moço, o processo seletivo é aqui, mas é pra aviação Arujá. Aí eu falei, Arujá é mais perto, é só uma condução, né? Já calculei aqui, eu pego em Suzano, desço lá em Arujá, vou na garagem. Eu achava que a garagem era no centro, mas ela é um pouco mais afastada. Eu falei, aí eu quero. Fiz o processo lá, entrei e fui fazer a entrevista com o Ricardo Santana. Gente boa demais. Alemãozão, tal, ele é mais forte que eu. Com ele não dava pra arrumar briga não, porque eu acho que ele bate forte. Aí, fiz a entrevista, passei na entrevista, entrei lá. Tô há 4 anos. Entrei lá e aí eu entrei aonde? À tarde, né? Não gosto de trabalhar à tarde. Fiquei na orelha dos meninos mas da era escala. O cara que já foi do tabelão. Mas... Tabelão é de manhã, de manhã, no até meio, à noite, tarde, mas aí tem um psicológico. O meu psicológico funciona assim, se eu saio de casa de manhã, você sai, eu tenho horário para entrar, mas eu não tenho horário para voltar. Eu tenho uma estimativa. 1h30 da tarde é a minha rendição, mas se precisar eu vou segurar mais. Agora eu saí de casa meio-dia, cara, putz, me dá uma tristeza. Na semana ainda vou, mas no final de semana dá uma depressão doída. E aí fiquei na orelha dos meninos da escala, era o Peterson e o Daniel. Fiquei na ideia deles, tal. Uns 3 meses, aí surgiu uma oportunidade para ferista. Só que ferista lá funcionava assim, você é ferista, só que esse mês você tá tirando férias de manhã, mês que vem você pode estar à tarde. E aí eu fiquei uns 2 meses tirando férias à tarde. E aí vim tirar férias de manhã. Tirei 2 férias em linhas alternadas. E aí apareceu uma férias no Santa Isabel. Cara, apaixonei a linha 810. Nossa, a linha é boa demais. Passageiro é outro nível. Passageiro mais do interior. Educação é outra. O jeito dele tratar. E a linha tem um trecho de rodovia. Então, eu me sentia num fretado. Porque eu tava na rodovia. Algumas linhas urbanas são equivalentes a linhas de fretado. Porque você conhece todo mundo. O passageiro é o cativo de Exatamente. Todo dia. Embora a gente lá tenha uma linha concorrente que é da Radial, da ATT, mas o passageiro ele é bem definido. O passageiro da gente, o passageiro deles. Para resumir, quando terminou as férias do rapaz, eu falei, caramba, né? Já ia para uma outra linha que eu não gostava muito. Aí esse rapaz que era escalado, que é irmão Edson, aquele abraço, falou para mim assim, ele é formado em logística, vou sair, não sei o quê. Falei, não, pô, dá um tempo, você tá terminando a faculdade e tal. Batendo um papo com ele. Falei, tô cansado de Santa Isabel, muita concorrência. Falei, tá cansado? Ele falou, tô. Eu falei, cara, eu tô descansadão, velho. Não quer trocar comigo, não? Ele falou, tá escalado aonde? Eu falei, eu tô de ferista. Ele, vamos lá falar com o Daniel. Você trocou certo pelo duvidoso, cara. Eu falei, você sabe como é que é ferista, né? Ele, não, eu não quero mais Santa Isabel. Eu falei, top. Fui lá falar com o Daniel, eu e ele. O Daniel conversou com ele, explicou como é que era a escala de ferista. Ele, não, eu quero. Aí me escalou no Santa Isabel. Fiquei 1 ano naquela tabela, veio a pandemia, saí, dei uns pulinhos em algumas outras linhas, até voltar a tabela. Aí voltou a tabela, falei, vou voltar pro Santa Isabel. Aí o Ricardo foi e colocou outro cara lá. Aí eu fiquei bravo, hein? Mas não dava pra arrumar briga com o Ricardo. O cara é grandão, né? Maior que eu. Né? Aí eu falei, ô irmão, me ajuda aí e tal. Ele falou, fica tranquilo que você vai voltar pro Santa Isabel. Mas no momento certo vai ter um lugarzinho melhor. Passou, acho que uns 2, 3 meses ele me ligou. Falou, a partir de amanhã você está escalado no segundo carro da 810. Cara, eu moro em Suzano, a pegada é 3,5. Eu falei, não, chefe, não dá. Como é que eu vou chegar aqui em Arujá 3,5? Eu moro em Suzano, não tem condução. Olha só, quando o cara tem um feeling, ele se põe no lugar do colaborador. Ele falou assim, como não dá? Eu já arrumei tudo para você. Você vai sair da sua casa, a hora eu não sei, mas 2h40 sai um carro reservado da garagem de Suzano, da Radial, que vem buscar horário no Barreto. Já conversei com o gerente lá, que era o Wellington. Ainda é o Vidal. O Wellington Vidal, deixar um abraço pro Wellington boa. Vidal, teve aqui. O Wellington teve aqui no primeiro curso de gestão de operação, também aqui nesse eu trabalhei com ele lá, não tive muito contato, porque na época ele ficava em Suzano e ficava em Mogi. Aí
ele falou, já conversei com os meninos lá, você vai pegar esse reservado, você vai descer no Semar, que é lá no centro de Arujá, e eu vou mandar um reservado buscar você lá. Então o cara, ele falou que ia me arrumar um lugar melhor, e ele ajeitou a forma de eu chegar. Ele já arrumou, já pensou. Você entendeu? Olha só a visão dele, totalmente diferente, né? Eu falei, pô, da hora. Então eu tenho que dar o meu melhor aqui. Se eu já dava o bom, eu vou espremer mais um pouquinho. Comecei a observar, ele começou a trazer um pessoal do SESC Senat para dar uns cursos de direção econômica. E você sabe, sempre tem um treinamento na garagem. Ninguém quer fazer. Depois da hora de trabalho, pô, vou ficar ouvindo aquele magrelo do Clay falando. Vai falar pra caramba. Eu vai falar a mesma coisa nada. Que fala a vida toda. Mês passado foi a mesma coisa. Tem conteúdo diferente aí. Lógico que tem. E se você gosta do que você faz, você sempre vai aprender. A gente pode bater o mesmo papo aqui 10 dias seguidos, que sempre vai ser uma coisa nova. Vai ser uma coisa diferente. Aí... Eu sei que você tem assunto aí pra uma temporada inteira. Um ano de episódio aqui. Aprendi, aprimorei a minha direção econômica, aí trocou a gerência, trocou a gestão, e a gente ficou meio à deriva na parte de economia, nessa parte aí de instrução. Não tinha mais o pessoal do SESC Senat e tal. E aí contrataram o Jusiclay para instrutor. Ele começou a andar com a gente e começou a dar umas orientações. Cara, se você conhece da telemetria um pouco, conheço, tal. Beleza. E você sabe usar a inércia? Falei, isso aí eu já conheço. Aprendi lá na radial. Quando eu derrubava os caras para baixo do ônibus, eu vi a inércia levando ele. Conheci essa moça. Vou aproveitar e mandar um abraço pro Jusiclay. Teve no curso de gestão de operação. Top, não vou nem comentar. Jusiclay, volta aí para trás, vê o episódio do Jusiclay, instrutor também da Arujá Transportes. E aí, ele começou a mostrar o ranking pra gente. Cara, quando você tá num ranking, mostra você lá, você tá subindo, se você gosta do que você faz, você vai querer fazer o melhor. E aí, no primeiro mês que ele divulgou, antes de qualquer treinamento, meu carro tava numa base de 2.87, 2.92. Aí eu cheguei na minha rendição. Michel, aquele abraço. Michel tem até um canal no YouTube. Muita gente boa. É o Michael Roberto XJ6. Você tem canal também, não? Não, eu tenho um TikTok que tá bem pouco movimentado, mas a gente tá aí pensando nos vídeos. O TikTok, o canal, tem muita experiência aí pra compartilhar. Tem, eu tô analisando aí a situação. E aí eu cheguei no Michel, falei, Michel, olha o seguinte, nosso carro ele tá lá embaixo. O que você acha da gente dar uma melhorada? Aí ele, como? Aí eu falei, eu trabalho desse jeito. Ele falou, pô, eu trabalho desse outro. Falei, cara, se eu pegar isso aqui que você faz e aplicar na minha operação, vai melhorar. E se você pegar isso aqui que eu faço e aplicar na sua, vai melhorar e a gente vai trabalhar igual. Casou. O que você acha? Ele falou, top. Só que eu sou um cara enjoado. Eu gosto do meu carro sempre também limpo. Pela quantidade de flanela que ele coloca no câmbio. Irmão. E é capa em tudo quanto é coisa. Né? E eu gosto de umas capas rosa também, mas sou casado com uma mulher, 3 filhos e tal. As capas só rosa, mas não, né? Aí eu gosto de coisa diferente no carro. Eu acho bonito, acho também. Legal. É uma cor que eu gosto. Nenhum. É a cor que eu gosto. E aí a gente começou a aplicar isso aí. No primeiro mês que ele fez o treinamento com a gente, que divulgou, a gente já pulou para segundo lugar. Com 3 pontos, lá vai pedradinha. Eu falei, opa. Já é um grande Já pulo. melhorou, acho que foi 3.03, uma coisa assim. Aí no mês seguinte a gente já tomou a frente. E o carro de trás já tava, acho que 0.3, 0.4 para trás da gente. E é um menino que trabalha só ele no carro, é um bom operador, é o Eni. Só que o que acontece? A nossa frota, ela é uma frota um pouco mais reduzida. Então, chega final de semana, não dá para você deixar no dia da folga daquela dupla aquele carro parado. Então, ele vai para a mão de outro operador, a condução vai ser outra. Não é que o cara é melhor ou pior que eu. Cada um trabalha de uma forma. Eu vejo dessa maneira. O que a gente fez? Vamos fazer o seguinte. Ele saiu de férias, caiu bastante. Foi para 309. Mesmo assim, a gente ainda ficou na dianteira. Né? A gente tem hoje aí 10 meses de liderança. Ninguém alcança a gente na economia. E o que a gente fez? Ele saiu 3.09, no mês seguinte ele voltou, a gente já foi para 3.18. No outro mês a gente bateu o nosso recorde, que foi 3.27. Cara, eu rodo 204 km por dia com carro e ele mais ou menos 204, 206 à tarde. Esse carro roda 410 km, 412, porque eu faço a segunda tabela, só que eu sou o primeiro carro de Arujá para Santa Isabel. E ele faz o baita aí de volta. Então o carro roda muito. Você entendeu? E a gente consegue fazer aí esses 400 km
mais ou menos com 120 litros de diesel. É uma economia considerável, principalmente para o que a gente fazia, porque a gente não tinha essa demonstração de economia, esse pensamento de trabalhar no econômico. Hoje o nosso carro, ele dificilmente dá manutenção, ele não dá um gasto de diesel grande, tem carro de um motorista só que ele dá um pouquinho mais que a gente, até mesmo porque no final de semana ele vai para outro lugar e é um carro que anda mais do que o nosso, então o cara pega e fala, esse carro é bom, vou dar uma pisadinha maior. E a gente não, eu falo que o carro é meu e quando eu vejo um cara de uma condução duvidosa, eu já falo pra ele, ei, bonitão, toma cuidado que eu tenho uma marreta aqui que ela acerta joelho, viu? Nem preciso fazer a pergunta que eu faço para todo motorista, se tem pé de anjo ou pé de chumbo. Já sei que é pé de anjo e aí mas tem mais coisas de anjo aí que eu não vou comentar, mas assim, não tenho dúvida que o resultado é efetivo pela sua história. E eu acho que você nem contou nem 10% dela aqui. Foi um poucão aí. Mas o nosso tempo tá chegando ao fim aqui. A gente precisa finalizar. Chegando no final. Infelizmente, já tá convidado pro próximo. A gente vai ter que fazer um tabelão aqui. Um tabelão do Podbus 64. Aqui com o Carlão, para ele contar as histórias em alto nível de detalhe. Eu acho que você tinha que compartilhar suas histórias também com os profissionais da área. Deixar um abraço pro Gilson Clay, que esteve aqui. Tá aqui também passeando junto. Parceiro, dá boas orientações. A gente tem que finalizar. Carlão, então finaliza, pula para a última viagem, que o nosso que o tempo tá chegando estourou. No final. Hoje a gente trabalha da melhor forma possível e com amor, cara, com dedicação, tem todo o amparo da empresa. É uma história de amor com ônibus aí. E isso eu não posso deixar de dedicar ao meu pai que lá atrás me ensinou tudo que hoje eu sei e a minha esposa que me apoia, cara, porque ela embarca nesse ônibus comigo. Na mesma viagem que eu vou, ela vai, cara. Eu falo pra ela, quero fazer isso. Junto com você. Ela é fechamento total. É o tipo de esposa que eu levanto 1h da manhã, ela levanta junto pra ajeitar minha marmita enquanto eu tô me arrumando. Então, é difícil você arrumar uma pessoa assim. Ela é parceira. Se não for com esposa assim, não tem como dar certo. Não vai. Parceira, eu falo pra ela, vou deitar 6 horas, ela já fala pros meninos, pai foi dormir e tal. Então, se não fosse essas pessoas, essa base, eu não seria o operador que eu sou hoje. Eu galgo outras coisas na minha vida, mas sempre dentro de um ônibus. Sempre no mundo do ônibus. Transporte. Porque o diesel tá aqui, né, cara? Não sai, não tem como fazer uma transfusão. Não tem como sair. Eu acho que, assim, tá de parabéns pela história. Eu quero ouvir depois a segunda temporada da história do Carlão. Vamos fazer sim. Eu acho que tem muito conhecimento aí, Carlão. Eu agradeço. Tem que começar a compartilhar. Quero buscar mais também. A gente vai buscar o resto da vida. Para quem tem diesel na veia e tem esse amor pelo transporte e pelo ônibus, né? Por esse mover, né? Dessa mobilidade. Mas o nosso negócio está no ônibus e está no diesel. É o diesel que corre na veia. Tem muita coisa ainda para a gente aprender. Por mais que a gente fale, a gente é daquela época, os antigos. Tá? Eu sou um pouco mais antigo. Pouca coisa mais antiga que você. Talvez você tenha rodado muito mais linhas do que eu. Passei... Logo depois da fiscalização, fui para outros nortes da gestão, da operação e do transporte e tal. Mas você tem muito conhecimento aí para compartilhar também. Tem que começar a soltar também, parar de aprender um pouco, de provar que é um bom motorista e compartilhar com os amigos, com os motoristas e com a população que está aí. Ou com quem tem diesel na veia, que está aqui no canal Podbus 64. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa aí suas considerações finais. Um grande beijo para a esposa, que é quem está mantendo você no centro do negócio, que a gente vai fechar a porta aqui para ir para o próximo. Tá certo. Ju, te amo, meu amor. Um beijo. Obrigado por ser essa esposa maravilhosa que você é. Amo você e as crianças. Agradeço o meu pai, que deixou eu embarcar nessa viagem aí, né? Tentou desviar o itinerário, mas não teve jeito. Tentou tirar você. Ele tentou te deixar no ponto várias vezes. Mas não deu jeito, não. Eu peguei rabeira. Eu agradecer a empresa, agradecer o Gilson Clay, que através dele eu conheci o canal. E então, hoje eu sou grato a todas essas pessoas, aos amigos que trabalham lá com a gente, o pessoal, uma equipe maravilhosa, o pessoal muito bacana, a nossa diretoria, a nossa gerência lá, o pessoal todo. A empresa é muito bacana, é um ambiente gostoso de trabalhar, não é à toa que eu tô lá há 4 anos e meio, não tenho vontade nenhuma de sair de lá, porque é um lugar bom, você entendeu? E agradecer a Deus também, que permitiu que até o momento eu esteja aqui, fazendo o que eu amo, né? Então, agradeço a todos aí. Que bom. Que Deus abençoe demais sua jornada. Amém. Lá. Que Deus abençoe a Arujá Transporte.
abençoe o grupo NIF, a família toda. Manda um abraço especial pro pai lá, tá aposentado. Se ele quiser um dia vir bater um papo aqui, tá convidado também. Olha, se o filho tem pouco tempo aí, eu tô como motorista há 14 anos, vou fazer agora em setembro. E já tem essas histórias todas. Então você imagina meu pai que aposentou com quase 40 anos. Vamos ter que fazer jornada. Um tabelão com o velho aqui. Uns dois, viu? Uns dois tabelão. Tem história que o bicho fala mais que o filho. Grande abraço. Mas, pai, te amo, também. Viu? Mãe também. As minhas irmãs, que também eu tinha, quando pequeno, pegava caixinha de pasta de dente, fazia de ônibus, porta e tal, e elas falavam que eu era meio doido, né? Coisa de maluco, eu fiz isso também. Fazer a caixinha de pasta de dente da Colinas, da Colgate lá, fazer de ônibus. Não gosto de carro, não gosto de ônibus. Bem isso mesmo. Mas é isso, cara. Que Deus abençoe demais toda a família. Amém. Todas as suas conexões, seus amigos, colegas do transporte, passageiros, o pessoal lá da empresa. Que você continue aí com esse amor pelo transporte, o respeito pela família. Eu vi que é um cara do bem e tem muita história. Eu acho que você tem que fazer um podcast seu. Vamos trabalhar essa ideia. Estúdio Belga tá aí, só falar com os caras, eles vão desenrolar isso pra você e depois você vai. Eles começam, vai te dar o caminho, vai te dar o itinerário, o planejamento, a execução, controle, a escala, vão fazer tudo como é que é, depois você toca o barco. Beleza? Agora a gente tem que fechar a porta, soltar um maneco. Infelizmente, um grande prazer, Wagner. Que Deus abençoe demais sua jornada, Amém. Sua família, a empresa que você trabalha e seus passageiros, principalmente. Amém. A gente vai estar aqui até depois, vai estar junto até depois da última viagem. Vai com Deus. Amém. Até o próximo. Grande abraço. Até mais.